Meu primeiro milhão com o tráfego direto, que eu tive resultado assim, foi com a minha voz narrando a PSL. Comprei um microfone assim mais profissional, né? Pra mostrar também pra galera que, tipo assim, não tem desculpa, né? Na vitrine de afiliação ali, você vai ver produtos que estão ali disponíveis, mas que não são os melhores produtos. Porque os melhores produtos eles não estão ali disponíveis, né? A pessoa que tá investindo ali numa oferta, tá investindo em criativo, tá investindo em estratégia pra poder liberar pra vender como afiliado, ela quer selecionar também os afiliados. Então esse acesso, geralmente, você vai ter que pagar. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e deixa com 5 estrelas nas avaliações. E olha, sabia que tem como comentar aqui no Spotify? Pois é, se você não sabia, arrasta pra baixo, aqui embaixo, que você vai ver os comentários da galera falando sobre os insights desse episódio. E tem mais, se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e principalmente, deixa também o teu comentário aqui embaixo, porque eu mesmo respondo e eu mesmo vou interagindo com todo mundo que vai mandando aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Spotify. Mas agora, sem enrolação, que o meu convidado de hoje já tá no mercado desde 2019, eu conheço ele já tem tempo. E olha, se você é do mercado de Nutra, também conhece ele. E desde fevereiro de 2025, o cara já faturou mais de 14 milhões só com Nutra nos Estados Unidos. E é óbvio que hoje ele vai passar toda a estrutura e tudo que ele fez para chegar nesse faturamento e principalmente na alta lucratividade que esse mercado proporciona. Tô falando dele, Guilherme Veiga. Gui, prazerzão ter você aqui, cara. Tamo junto, obrigado. Prazer ter recebido esse convite da Kart Panda aqui pra poder compartilhar um pouco aqui da minha história, né? Um pouco do conhecimento que eu adquiri nessa jornada, né? O pessoal cobra muito isso de mim, eu quase não produzo conteúdo nesse sentido, então vou tentar agregar o máximo aqui. Ó, e eu tenho certeza que para trazer todo esse teu conteúdo, teve também uma parte por trás de tudo que você viveu, até porque você estava com quantos anos quando você começou no digital ali em 2019? 2019 eu acho que eu tava com 28, que foi... Acho que 5, 6 anos atrás ali, né? Tô com 32 agora. Tô 27, por aí. Então, até os seus 27 anos tem muita bagagem. Tem muita história. Mas falando do que foi o principal na sua vida para te desenvolver até você chegar no digital. O que você fazia antes? De que cidade que você veio? Como que era a sua vida antes do mercado digital entrar na sua vida de fato? Show. Cara, então, eu sou de Goiânia, né? E como a maioria das pessoas, eu saí de uma vida normal, né? Que a gente é criado não para poder empreender, né? Desde das escolas, a gente aprende que você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um emprego na área. Ninguém é formado ali para poder empreender. Só que eu sempre fui inconformado. Então, eu fiz esse caminho, né? Eu estudei, fiz faculdade e entrei para um estágio na minha área. Sou formado em engenharia da computação, né? Só que quando eu tava nesse processo de trabalhar, depois que eu tinha me formado já estar me especializando na área, eu vi que aquilo não era o que ia levar eu a conquistar os sonhos que eu tinha, né? Apesar de conseguir, de ter uma renda boa, de estar ganhando um salário bom, tinha um carro bom, mas eu sabia que aquilo ali não ia fazer eu chegar onde que eu queria, né? Então eu sempre fui inconformado nesse sentido. E aí foi quando eu resolvi empreender, né? Eu vi que não ia ter como, porque eu já tinha me formado, eu estava na área, a empresa lá era uma empresa boa, só que também era uma empresa que era uma empresa grande, mas ela meio que era uma empresa familiar. Familiar, assim, a maioria das pessoas já estavam lá há muitos anos, então, tipo assim, mesmo você sendo um funcionário que você se destacava, era difícil você conseguir evoluir ali dentro, né? E você olhava pro mercado de trabalho, aí você via que as oportunidades de emprego, às vezes você ia começar por menos, e aí ia ter que começar também tudo de novo, entrar, começar a se mostrar ali dentro e tudo, né? E aí, quando foi em 2019, eu falei, cara, eu vou empreender, eu preciso empreender. Eu sempre gostei muito dessa área do digital. Mesmo quando eu trabalhava, eu também empreendi. Teve uma época que eu comecei, como eu fazia o curso de engenharia de computação, eu comecei a prestar serviço para algumas empresas lá de manutenção dos computadores, em alguns shoppings, né? Prestava esse serviço também. Também tive algumas ferramentas que eu lancei meio que paralela ao digital ali de automação de Instagram, que teve uma época aí que o pessoal queria ganhar seguidor e tudo, né? E aí eu tinha desenvolvido uma ferramenta nesse sentido. Então eu via o digital como esse caminho ali para poder empreender. Só que assim, quando eu decidi mesmo empreender, o pessoal pensou que eu tava ficando doido, né? Porque foi uma época um pouco conturbada também da minha vida, que eu tinha terminado meu relacionamento, tinha um relacionamento quase... A gente tava desde 2012 com a Michelle. Caraca. E aí na época a gente tava terminado, depois a gente voltou, né? Mas aí eu terminei, pedi conta na empresa, né?
E aí minha família falou, não, o menino tá ficando doido. Formou, tá trabalhando na área. Tipo assim, tudo que na cabeça das pessoas é o correto ali, né? Só que, tipo assim, eu não sei se você acredita em Deus, né? Creio muito em Deus. E na época eu também conversei com Deus e falei assim, cara, eu preciso de um direcionamento. Realmente é isso? E até tem uma coisa que eu acho que é até engraçado, porque, tipo assim, eu, antes de pedir conta na empresa, né? Eu conversei com Deus, falei, não, eu preciso, será que eu vou fazer isso mesmo? Eu peço conta? Porque a gente fica com aquela sensação assim, será que vai dar certo, né? Já tô aqui na empresa, é uma estabilidade, né? A gente tem aquele conforto ali de você estar trabalhando e já tá estável, né? E aí eu falei, cara, ele me dá uma resposta se é isso mesmo e tudo. E aí foi muito engraçado, porque aí na época no Facebook, eu vi uma parábola daquele... acho que é Cláudio, do pastor Cláudio, que é aquele da cabeça branca, sabe? Ah, sei. Sabe? E era, não sei se você já viu essa parábola que é da matar uma vaca. Já viu? Essa não. Não? É conta que eu tô curioso também. E aí, o que é essa parábola, né? Que eu assisti, era um vídeo, né? Ele tinha a animação do vídeo, era ele falando, mas tinha a animação do vídeo, ele fala que tem um discípulo, né? E o seu pastor ali, que eles estão peregrinando, assim, numa cidade muito pobre, né? E aí eles pegam e eles veem uma casa muito pobre, os meninos muito pobres, muito magros e tudo, né? E aí eles param naquela casa ali pra poder tomar uma água, conversar com aquele povo, entender. E aí, conversando com o chefe da casa, eles perguntam, né? O que vocês fazem pra poder viver? Ele falou, não, a gente tem uma vaquinha aqui. E aí, dessa vaquinha aqui, a gente toma o leite dela, faz o queijo, vende. E essa vaquinha é o nosso sustento, né? A gente sustenta os meninos, sustenta tudo aqui da casa com essa vaquinha. Só que era uma casa muito pobre, a situação muito, muito pobre deles, né? E aí, eles conversam, ele toma água, mas o discípulo dele, e eles saem. E uns 500 metros à frente ali, eles pegam e vê essa vaquinha, né? Ela tá perto no barranco lá. E aí o mestre, ele fala pro discípulo, né? Ele fala assim, empurra a vaquinha. Aí o discípulo olha pra ele e fala assim, como assim, mestre? Esse aqui é o único sustento deles, né? E aí ele, não, empurra a vaquinha. E aí ele fala assim, não posso fazer isso. Não, empurra a vaquinha. E aí eles empurram a vaquinha no barranco e aí eles saem, né? E aí esse discípulo sempre ficou com aquilo na cabeça, né? E depois de muitos anos, quando ele virou mestre, passando por aquelas mesmas terras, ele falou assim, não, vou passar ali pra poder entender, né? O que aconteceu, né? E logo quando ele chegou próximo, ele viu uma mansão já, era uma terra muito frutífera já, né? E pessoas já muito bem apessoadas, né? E aí ele reconheceu que era a mesma família, né? E aí ele voltou lá para poder entender. Ele falou assim, nossa, lembra aquela vez eu passei aqui? Eu falei, nossa, naquele dia que você passou aqui aconteceu uma tragédia. Porque a gente tinha a vaquinha, que era o nosso sustento, e ela tropeçou e caiu no barranco e a gente perdeu a vaquinha. Só que aí nesse momento eu tive que olhar para a terra. A gente começou a comprar terra, produzir, e a gente começou a produzir cada vez mais, foi dando muito certo, e a gente cresceu muito, e aí começou a ficar muito próspero. Então, tipo assim, quando eu vi esse vídeo, eu lembro muito bem, porque para mim foi uma resposta. Porque a gente se apega muito, né? Igual a meu emprego era minha vaquinha, né? Porque eu tinha aquele emprego ali que me dava minha segurança, que dava para mim esse conforto, né? De estar trabalhando, tá ganhando um salário e tudo. E às vezes se eu não tivesse matado essa vaquinha, que era o meu emprego, eu ia estar naquela mesma situação ali até hoje. E não seria tão próspero igual. E não seria tão próximo, porque eu ia me acomodar. Era minha vaquinha, né? Então, tipo assim, aquele ali foi meu all-in, de falar assim, não, eu preciso... Porque tem muita gente que às vezes não dá certo no digital, porque, tipo assim, a pessoa começa, só que aí, não, eu vou começar, mas eu tenho meu emprego aqui. Uhum. E aí, na hora que começa a dar um pouco difícil, assim, que a pessoa começa a sentir um pouco de dificuldade, ela já vai e já desiste, porque ela tem aquilo ali que é o conforto dela, que ela já tá acostumada. Então, ela fala assim, não, essa aqui é minha segurança. Então, esse foi o all-in que eu dei, né? Foi a resposta que eu tive para poder começar a empreender. E aí, pedi conta, antes de ter dado nada certo. Ainda nessa época, eu não tinha começado a ganhar dinheiro digital, nem nada, né? E aí, eu peguei e, na mesma semana lá, pesquisando e tudo, apareceu um anúncio para mim do Érico Rocha, que ele ia fazer um evento lá em Goiânia, que era o Fórmula de Lançamento. E eu falei, cara, eu vou nesse evento. Comprei o ingresso lá para poder participar. E eu fui no evento, passei os 3 dias lá assistindo o lançamento, que aí ele é como se fosse o lançamento que eles fazem no digital, né? Mas Sim. ele presencial, foi 3 dias. Aí durante esses 3 dias ele fez todo o processo de lançamento, era a promessa lá do 6 em 7, né? Que tipo assim, era algo bizarro. Eu lembro quando eu postei no Instagram, assim, muita gente ficou zoando, né? Falou assim, 100 mil reais 7 dias, tá doido? Isso aí é golpe, pirâmide, tudo. O pessoal não acreditava, né? E aí, só que aí, tipo assim, durante o lançamento eu falei, velho, é esse aqui que eu preciso pra poder começar, né? Ter um rumo aqui, né? Só que, tipo assim, era R$6.700, eu acho, na época, o Fórmula, né? Que era muito dinheiro, né? Ainda mais pra um curso, assim, né? E aí eu falei assim, velho, como é que eu vou fazer, né? E aí, mesmo terminado com a Michelle, nessa época lá, eu conversei com ela, porque ela trabalhava no Itaú, né? E aí ela tinha uns benefícios pra poder pegar empréstimo mais barato. E eu conversei com ela, ela também acompanhou o Fórmula pela internet, tava transmitindo também.
Eu falei, ó, eu realmente tô vendo isso aqui como uma oportunidade e eu queria que você pegasse o empréstimo por mim nesse valor, porque como eu pedi conta, eu recebi umas férias atrasadas nos treinos, mas peguei muito pouco dinheiro, né? E eu precisava me manter, né? Até fazer as coisas darem certo. E aí eu peguei, ela pegou um empréstimo pra mim lá, e aí eu paguei o Fórmula à vista, pra poder pagar mais barato, e aí eu comecei. Só que aí não foi com Fórmula que eu tive resultado. E aí, tipo assim, é igual eu vejo também muita gente começa 2 meses aí e já desiste. Eu comecei em mais ou menos agosto ali que eu comprei o Fórmula. Só que através do Fórmula, aí eu conheci o digital, né? Conheci, assim, além, né? O mercado de afiliados, né? E aí foi onde que eu comecei. Eu tentei fazer alguns lançamentos, comecei a produzir conteúdo para tentar me lançar. Mas é difícil também você se lançar sem audiência e sem resultado ali, né? Então, mas assim, ele foi uma abertura, assim, para mim conhecer o mercado de afiliado. E aí, na época, lá tava bem na época, assim, dos cursos que ensinavam a trabalhar como afiliado também, né? E eu comecei a vender esses cursos como afiliado. E aí comecei a ter os primeiros resultados ali no digital. Caraca, isso em 2019. Só que aí, isso eu comecei em 2019, só que meus resultados mesmo começou ali no comecinho de 2020, ali, pouco antes da pandemia. Caraca, que da hora. E aí, quando você começou a ter resultados ali como afiliado, o primeiro passo que você deu, isso no Brasil, afiliado Brasil. Afiliado Brasil. Vendendo produto Brasil. Sim. E aí, no caso, você era afiliado de produto físico ou digital? Digital. E aí, esse curso que você adquiriu ali do Érico Rocha, às vezes não agregou para fazer lançamento, mas te deu a porta de entrada para outros mercados. Sim. E além disso, eu aprendi muita coisa, assim, do digital, os gatilhos mentais, né? Todo aquele processo que ele usa ali no Fórmula ali, pra poder vender a história do herói, a jornada do herói ali, né? Todo esse processo que, tipo assim, pra quem não tá, hoje, tipo assim, pra gente é transparente. A gente tá até conversando um pouco antes aqui da estrutura invisível por trás de tudo que a gente vê, né? De todos os vídeos hoje, às vezes é até engraçado que eu vejo algumas pessoas fazendo algum vídeo, assim, que eu sei que por trás ali já tem um outro interesse, né? A gente já começa a perceber isso, né? Mas naquela época eu não tinha essa noção, né? Então, dentro do Fórmula ali, eu aprendi essa parte de gatilhos mentais. E isso me ajudou também a vender o curso como afiliado, né? Porque nessa época lá, e o meu resultado ainda explodiu ali logo depois de 2020, porque eu comecei a ter os primeiros resultados em 2020 ali, né? Meados de fevereiro, janeiro ali. E aí, quando foi em março, veio a pandemia. E aí, todo mundo veio pra dentro de casa. E esse curso que eu tava vendendo na época era um curso que ensinava a pessoa a vender como afiliado, né? No mercado. Se vendendo no digital. E aí, logo que isso aconteceu, veio a pandemia, o pessoal tudo em casa, todo mundo buscando uma forma de ganhar dinheiro ali pela internet, porque as contas continuaram, né? E aí, acabou que meu resultado aumentou muito. E até nessa época, aí eu resolvi me lançar como um produtor de... Porque aí, o que eu comecei a entender, né? Eu comecei a vender esses cursos como afiliado, e aí ensinava a vender outros cursos da Hotmart, que era, na época, ali a plataforma que era mais famosa. E ensinava a vender, tinha muito curso lá também, de emagrecimento, fazer doce, renda extra, renda né? extra e tudo. Só que aí o que acontecia? A maioria das pessoas optava por vender o próprio curso, porque a comissão era maior. O cara, às vezes, oferecia 60%, 80%, né? Só que aí eu peguei e falei, não, vou comprar outros cursos, né? Pra poder vender. Na época eu tava vendendo, acho que era o Mude Sua Rotina. E eu falei, não, vou comprar outros pra poder aprender outras estratégias pra poder vender mais. Só que aí eu fui comprando os outros cursos de outras pessoas que ensinavam a vender como afiliado, e eu vi que o conteúdo era praticamente o mesmo. Tipo assim, era o mesmo conteúdo com uma pessoa diferente, o mesmo conteúdo com uma pessoa diferente. E eu falei, velho, por que eu vou ficar vendendo como afiliado para ganhar a comissão se eu posso me lançar e eu mesmo ser o produtor e eu ganhar ali 100% ali da venda e ter outros afiliados também vendendo para mim e trabalhando ali no digital, né? E aí foi nesse momento ali também que aí eu peguei e falei, não, vou me lançar como um vendedor aí de um curso para ensinar o pessoal a trabalhar, em vez de vender o curso como afiliado, né? Aí eu virei produtor também nesse meio período ali da pandemia, né? Caraca, e a gente vê que parece que isso acontece depois de muito tempo testando, né? E você vê que, na verdade, em um período de 1 ano, ou menos, muda muito rápido isso. Muda. E qual que foi o principal fator que conectou você desse mercado de afiliação, produção ali de Infoprodutos Brasil, para você começar a chegar no Nutra em fevereiro desse ano? Cara, aí foi toda uma jornada, né? O Nutra a gente ganhou uma velocidade, né? Tanto em faturamento como em resultado muito rápido. Mas assim, a maioria do meu resultado ele foi com o Info, assim. O resultado que eu falo que mudou minha vida. Só que, tipo assim, teve todo um processo, né? Eu brinco, né? O pessoal hoje, eles querem comprar a vida que a gente leva, mas eles não querem comprar o processo que a gente passou para poder ter esse resultado, né? Porque aí eu comecei como produtor, né? Vendendo curso lá, ensinando o pessoal a trabalhar como afiliado. E aí, é tão engraçado, né, que eu falo, a vida, né? Porque na época, assim, eu comecei a ter resultado. Tava ganhando ali uns 15, 20, 30 mil ali por mês, né? Só que eu tinha uma dificuldade muito grande, que era o quê?
eu tinha... Aquela época não tinha nem Pix ainda, né? Não tinha começado o Pix. O Pix veio logo depois. E aí o recebimento, igual hoje na Carte Panda ali, a gente tem D2, você tem um fluxo de caixa muito rápido pra você poder reinvestir. Só que naquela época não tinha fluxo de caixa. Nossa. Então, às vezes, eu precisava esperar 30 dias ali das vendas de cartão de crédito, as vendas de boleto ali, para poder pegar aquele dinheiro e reinvestir em anúncio. E aí eu peguei, na época eu tinha um Honda Civic, que também foi um carro dos meus sonhos que eu tinha, comprei na época eu tava como CLT ainda, e eu falei, vou vender o carro pra poder investir. Aí que o pessoal falou assim, quebrou mesmo, agora o trem enrolou. Eu tinha pedido conta na empresa, começou a trabalhar em casa, e aí agora vendeu o carro, né? Que a cabeça do pessoal não tava dando certo. Só que eu tava tendo os resultados, né? E aí tinha os resultados que eu postava ali das vendas e tudo. Só que as pessoas... É tão engraçado porque as pessoas, elas não compram isso ali. Tipo, se mostrar um print e tudo, né? Só que elas compram quando você começa... Elas começam a ver essa transformação em você. Porque teve uma época que foi até um trem que me marcou muito. Que eu fiz um lançamento. Que eu ia vender uma mentoria, né? Porque eu vendia o curso, né? Pra trabalhar como afiliado, que era um curso num ticket menor, que era 97, 147 ali. Só que eu falei, não, vou fazer uma mentoria pra ter um acompanhamento mais próximo, algo mais profundo ali, só que num ticket maior. E eu falei, vou fazer um lançamento de semente ali pra poder ver. E isso já tá tendo um resultado, assim, postava os resultados ali dos alunos, pessoas que me marcavam, né? No Instagram. Só que aí nessa época ainda tava assim, eu morava na casa da minha mãe, né? E, tipo assim, até uma coisa que voltando só um pouquinho naquele gancho que a gente falou do all-in, né? Uhum. Que tem muita gente que fala assim, mas pra você foi mais fácil porque você deu all-in, porque você tinha a casa da sua mãe e tudo. Sim, por um lado, sim, né? Não tinha minha casa, não tinha filhos, ainda que hoje tenho minha filha, que é a Maria Luísa. Só que, tipo assim, até tem uma pessoa que eu acho que cobra um pouco essa história, assim, que é a Eduarda Medina, não sei se você conhece ela. Conheço. Que ela e o Fabiano, eles, tipo assim, pra quem tem essa desculpa que... de cortar pontes, matar a vaquinha, igual eu falei, eles também têm uma história muito foda, né? Que ela deu um all-in muito grande, ele trabalhava embarcado, né? E ela foi morar na casa da mãe dela com a filha dela, que eles já tinham um filho, né? E eles queriam fazer o negócio dar certo digital, e ele trabalhando no Rio de Janeiro, e ela lá batalhando pra poder fazer o trem dar certo, e fez o negócio virar, né? Então, tipo assim, tem muita gente que às vezes dá essa desculpa, é mais fácil, eu já tenho filho, eu tenho conta e tudo, né? Mas... essa questão de você dar um all-in mesmo, você cortar pontos ali pra você poder realmente fazer o negócio dar certo é diferente. E aí eu peguei e fui, voltando, né, pro assunto, eu fiz esse lançamento de semente. Fiz uma captação ali de alguns dias, investi ali, acho que foi uns 10 mil em tráfego ali, e aí eu coloquei 800 pessoas numa live no YouTube. E aí, tipo assim, passei um conteúdo foda pra caralho lá, assim, mostrando todo o mercado, mostrando o resultado que eu tava tendo e tudo, né? E aí pegou, depois do final da live lá, abriu o carrinho. E aí, nada de venda. E eu falei, será que o checkout deu problema, né? E aí eu olhei, nada e tal, fiquei tirando umas dúvidas lá. E aí encerrei a live, nada. Eu não vendi nem uma venda nesse lançamento. Nossa. Mas por quê? Porque apesar de já ter resultado no digital, eu ainda morava com minha mãe, eu não tinha um carro bom, eu não fazia viagem. Hoje, tipo assim, hoje eu não tô vendendo mentoria ainda, tô com esse projeto de abrir uma linha educacional agora no ano que vem, né? Mas hoje eu abri o Instagram ali, eu tenho um monte de direct ali, você tem mentoria, eu pago 10 mil, me ensina e tudo. Já gera né? uma demanda reprimida. Sim, e as pessoas veem hoje essa transformação que eu tive, né? Mas naquela época eles não compravam isso de mim, né? É que eu vejo que as pessoas não estão comprando tanto a parte dos resultados, mas estão comprando o lifestyle que você quer. Só que isso é complicado porque aí volta no que a gente falou. Aí depois, na hora que a pessoa vê o que ela tem que fazer pra poder atingir esse resultado, às vezes ela não tá disposta, né? Mas o bom é que não é culpa sua. Sim, eu vou mostrar o caminho, né? Mas, Sim. tipo assim, vai depender muito mais dela, né? Tanto é que, tipo assim, igual eu poderia ter culpado o Érico Rocha de não ter dado certo. Falar assim, eu comprei o Fórmula lá, paguei 6.700, golpe, que ele não funciona, não dá dinheiro e tudo. Até porque a promessa é uma promessa agressiva, né? A gente sabe que, às vezes, quando você faz uma promessa agressiva, você lida ali com muito reembolso, muito chargeback, porque, tipo assim... A pessoa, ela espera igual, um faturamento de 100 mil em 7 dias. Hoje, quando a gente fala de Nutra, a gente estava até conversando com o Léo lá em Ibiúna. A gente estava numa roda lá de pessoas, e a gente falando de pessoa que tá fazendo 5, 10, 20, 30 milhões assim no mês, como se fosse uma coisa normal. Tipo assim, meio que a gente que tá no digital, a gente meio que normalizou isso, só que isso não é normal, né? É tipo, 1 milhão dia, pra gente é 160 mil dólares. Sim. Então, tipo assim... Não, às vezes o cara vai estar escalando, ele não faz 100 mil no dia ali, ele já tá chateado, né? Só que quando eu comecei, meu objetivo ali era ganhar 10 mil reais, que pra mim era uma coisa totalmente fora da curva ali, né? E aí eu peguei e tava tendo esse resultado, né? Até me perdi aqui, tava... Não, é que a gente tava conversando sobre essa expectativa mesmo da questão de onde o mercado meio que tá indo. Sim. E também
essa diferenciação, eu acho até legal a gente aprofundar nisso, sobre a questão do patamar e a régua que cada pessoa define pra si mesma, né? Sim. Porque vocês estavam falando disso, do faturamento, a gente fazendo 5 milhões no dia, 3 milhões no dia. Mas assim, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua capacidade hoje pra fazer isso? Entendeu? E aí, a tua régua, na época, era pra ganhar 10 mil reais de Sim. lucro no mês. Só que aí, tipo, se você acabar vendo e se baseando na régua dos outros, que passaram por outras coisas, outras etapas, você vai se frustrar porque o cara tá fazendo muito mais. Muito mais. Então, tipo assim, Você não pode é muito mais comparar, sobre né? si, né? E como que você lidou com essa questão? Porque o digital torna muita gente depressiva. Eu não vou falar nome aqui, mas eu conheço muito player que às vezes o cara fatura muito e é depressivaço. Sim. E, tipo, porque acredita e idealiza que os sonhos que as pessoas dizem que aquilo é o sonho pra ser feliz, a pessoa tem tudo aquilo acesso e não é feliz, cara. Mas, tipo, o que que você via na tua mentalidade? Porque eu via que você tinha terminado o relacionamento e você tava num processo ali da sua fase de descobrimento e você tava tentando também se identificar e ver o que fazia sentido pra você. Sim. Então era muita coisa ao mesmo tempo. Foi uma fase de ressignificação ali pra mim, né? De entender pra onde que... Até porque eu tava ali já com uns 27 anos, né? Tô chegando ali nos 30. E aí eu falei, véi, como é que vai ser agora, né? Meu relacionamento logo depois a gente reatou também, né? E aí depois eu comecei a ter esses resultados ali em 2020. E aí voltando até nessa mentoria, lancei a mentoria lá. E aí eu peguei e comecei a falar assim, tá, mas agora eu preciso mudar um pouco então o mercado. Que eu queria aumentar esse faturamento também. Que a gente começa a ter um certo resultado, que é aumentar. E aí foi até na época que eu conheci o tráfego direto. Que até então, mesmo já estando dentro do digital, tanto que é engraçado, né? Eu tava dentro do digital, tinha conhecido o mercado de lançamento. E aí eu peguei e não conhecia, assim, esse mercado de vender com VSLs ali, né? E aí até eu me deparei com a VSL ali na época ali, que era do Yuri. Ele vendia Yuri Meira? Yuri Meira. Nossa. Ele vendia lá o robô de comentários, que era pra ganhar os sorteios lá do Instagram, né? E aí eu peguei e falei, velho, isso aqui não vende. Cadê o botão? Na hora que eu caí na página dele lá, eu falei assim, cadê o botão pra pessoa comprar, né? Não tinha botão, porque quando a gente vendia lá no mercado, apesar que a maioria das vendas a gente fazia através do WhatsApp, né? Quando eu vendia como afiliado, que a gente mandava o pessoal pro WhatsApp, fazia todo um script ali. Só no X1. Só no X1, fazer o disparo. Cara, na época lá foi até engraçado, que meus amigos, eles decoraram a minha copy, né? Porque, tipo assim, no começo, como só eu que respondia, e nem tinha ferramenta igual a Vox, que hoje tem muita facilidade. Você manda um áudio ali como se fosse gravado na hora. Só que naquela época, se eu encaminhasse um áudio, a pessoa não dava muita bola, assim, né? Pensava que era um bot, alguma coisa, né? Então eu tinha que gravar os áudios que eu conversava. Então, pra todo mundo que chegava ali, aí eu saía de perto, se nós estivéssemos aqui conversando, uma resenha, eu ia ali no cantinho ali, pegava o celular e mandava, opa, tudo bem e tal, meu nome é Guilherme, faço parte do mercado digital, aí explicava, fazia a minha cópia ali, né? E o amigo meu que, tipo assim, acabou vendo esse processo, foi aprendendo, né? Já sabia fazer a cópia ali certinho. E aí, né? Eu peguei e vi essa VSL dele lá e falei assim, isso aqui não vende, não faz sentido. Não faz sentido, né? E aí eu peguei, só que aí eu tava vendo esse movimento ali, e tava vendo que ele tava com um resultado muito grande, que eu acompanhava ele no Instagram, tava fazendo uma saga lá na época da BM Milionária e tudo, né? E até foi até engraçado, porque foi através dessa saga dele que eu descobri qual que era o produto dele. Nossa. Porque na época lá no Facebook, se você pegasse o número da conta de anúncio e jogasse lá na biblioteca, você via todos os anúncios que aquela conta tava rodando. E aí um dia ele tava filmando lá a BM dele lá, fazendo um story lá, e aí deixou escapar lá o número assim. Nem todo mundo também sabia que isso funcionava. E aí eu peguei o número lá e joguei lá, que aí eu vi os anúncios, caí na página e falei assim, não é isso aqui que ele tá vendendo pra ter esse resultado, que ele tava com um resultado muito acima da média, né? E aí, só que aí eu peguei e falei assim, vou fazer um teste. E aí eu peguei e modelei, na época lá nem era... A gente não tinha um nível de sofisticação, né? De colocar ator na VSL e tudo. A VSL lá era cinematográfico, né? Que era fundo branco, preta preta, e alguns vídeos assim, né? E aí eu peguei e modelei a VSL dele lá. A narração de fundo, narração de fundo e tudo. E eu fiz a narração com minha voz. Caraca! Velho, meu primeiro milhão com o tráfego direto e o que eu tive resultado assim foi com a minha voz narrando a VSL. Caraca! Eu mesmo que comprei um microfone assim mais profissional, né? Tipo, pra mostrar também pra galera que, tipo assim, não tem desculpa, né? Eu poderia, vou ter que contratar um locutor e tal. Porque às vezes, eu já tinha uma grana, né? Mas assim, eu precisava testar as coisas mais rápido também. Às vezes você vai contratar um locutor, aí você precisa que... Hoje tem IA, tem tudo. Mas você precisava mandar pro cara, o cara tinha que gravar. Às vezes você queria mudar um trem, ele tinha que mandar pro cara, gravar, editar, não. E eu falei, não, eu mesmo vou gravar. Aí comprei um microfone mais profissional, fiz a narração ali. E aí na época que eu empreendia antes de entrar pro digital, eu tinha uma ferramenta de automação pra ganhar seguidor. Que aí o que a gente fazia? A gente seguia
Você colocava lá, por exemplo, eu colocava seu perfil lá. Porque eu queria um público que era o público que te seguia. Aí a gente ia seguir todo o seu seguidor, na hora que a pessoa começava a seguir, a gente ia deixando de seguir. Nossa. Pra poder, tipo, ganhar um seguidor orgânico, né? Não era um seguidor comprado. A gente fazia isso organicamente. E aí eu comprei esse produto dele, né? Que era pra poder ganhar os sorteios. E aí eu vi que era uma ferramenta de automação de comentário. E eu falei assim, cara, dá pra adaptar aquela ferramenta que eu tinha, que fazia essa automação de seguir, né? Pra em vez de seguir, a gente colocar ela pra comentar. Até porque o entregável dele lá não dava nem pra usar também, porque tinha senha e tudo, e-mail, né? Aí eu falei, vou fazer isso, vou adaptar. Aí eu adaptei essa ferramenta. Cara, no dia que eu coloquei pra vender, e subi com um pouco o orçamento, assim. E essa época lá de 2020 era até muito bom, que tudo vendia, né? Você colocava uma imagem e vendia, colocava um criativo e vendia, né? E aí eu subi, tipo assim, caiu 3 vendas, assim, e aí eu falei assim, caralho. Porque, tipo, eu pra fazer 3 vendas ali, eu tinha que conversar com a pessoa, eu tinha que, às vezes, fazer um remarketing ali no dia, ali pelo WhatsApp, fazer lista de transmissão, né? Tinha todo gastava toda uma energia, um esforço, né? Um pra esforço. Converter. E aí eu peguei e as vendas caindo ali sem eu conversar com ninguém, e que nessa época eu não tinha colocado nem recuperação de venda, nem nada, né? Foi uma coisa que a gente foi implantando depois. E aí aconteceu, pô. Falei, caramba. E aí comecei a fazer outros criativos, e aí vendendo, pegando escala. E aí foi aí foi o outro ponto de virada, né? Que eu tive o ponto de virada ali de entrar com lançamento, aí fui pro afiliado, comecei a ter resultado como afiliado. E aí, antes do Nutra, né, veio esse ponto de virada do tráfego direto, né? Que foi quando comecei a vender com VSL. E aí comecei a vender. E aí, tipo assim, aí você vai vendo o seu resultado. A gente vai pegando aquela pergunta que você fez, né? De ver almejando você ter um resultado maior. E aí comecei a escalar mais, e aí veio o Pix também. Na época era mais. Aí, tipo, na época do Pix também a gente implantou até o recuperação de venda interna, porque quando o Pix chegou, apesar de ter essa facilidade do Pix, era uma coisa nova e as pessoas tinham dificuldade, né? Principalmente o público mais velho. A maioria do povo fazia o Pix ali com a chave, né? O CPF, o telefone, e a da plataforma ali era o Pix copia e cola, né? Pra você poder pagar. Hoje até a maioria dos bancos já adaptou, às vezes faz do mesmo campo lá, né? Ali na hora pra pessoa escanear também. Só que naquela época não tinha, né? Então, tipo assim, a gente viu que quando habilitou o Pix, que tinha essa dificuldade. A gente não tem que colocar uma recuperação de venda. A gente colocou também Na época eu que fazia recuperação de venda também, né, no WhatsApp. E aí entrava em contato com quem gerava um Pix, carrinho abandonado, pra poder converter a venda, né? Só que, tipo assim, em compensação do afiliado que a gente vendia no X1, era desproporcional o resultado, né? E aí foi colocando também... Aí foi aprendendo. Aí foi, tipo, me desenvolvendo nos processos. Pra gente ver também que não é tudo de uma vez, né? O pessoal, eles entram no digital hoje, eles querem fazer tudo de uma vez. Ah, eu quero colocar um funil, eu quero fazer recuperação de venda. E aí acaba você não faz nada direito e não consegue ter um resultado, né? Aí eu comecei a entender esse processo de funil também. De ter uns upsells ali pra poder ir agregando na venda. Pra poder conseguir, às vezes, pagar um CPA a mais, conseguir escalar mais ali no Facebook. E aí comecei a colocar outros produtos ali no funil, vender outros produtos para as pessoas que já estavam comprando de mim, em vez de ficar só vendendo um produto para as pessoas novas, né, que tá ali no Facebook. Fui vendendo mais. E aí, tipo, comecei a ter um resultado que aí foi mudando minha vida. Que aí eu comprei minha casa. Na época a Michelle descobriu que tava grávida. Aí a água bateu na bunda, né? Falei, agora tem que sair da casa da mãe, né? Aí a gente pegou e... Na época eu até meio que descapitalizei, porque eu tinha o caixa da empresa lá, mas eu precisava de dar a entrada na casa. Mas sempre, uma coisa também que sempre me fez mudar de nível, assim, em resultado, assim, na minha vida, foi às vezes sair, assim, agora já era uma zona de conforto no sentido da empresa, né? Porque a gente também vai se acomodando, né? Você começa a faturar ali, por exemplo, 10, 20, 30 mil ali por dia ali, né? Só que, tipo assim, o seu ganho aumenta, mas seu custo de vida vai aumentando, ó, automaticamente, né? E você não percebe ali, mas você tá querendo comer já uma comida melhor, você já não quer olhar mais aqui pro lado direito aqui do cardápio, que tem os preços, você quer olhar aqui só pra comida, porque você quer comer, e nisso o padrão de vida vai aumentando. Então eu tinha esse caixa lá da empresa, mas eu também já gastava um pouco mais, né? E aí eu falei, não, vou tirar pra poder comprar a casa, e aí a gente vai melhorando e se virando aqui. Eu fiz umas contas lá, falei, não vai dar certo. Aí peguei e comprei a casa. Só que isso sempre me serviu, esses... Lógico que você não vai fazer loucura, né? A gente fala as coisas assim, às vezes o povo entende errado também. Mas assim, no sentido de, às vezes, fazer um gasto a mais, pra me forçar a trabalhar mais, pra poder conseguir ter um resultado maior e pagar aquilo com mais tranquilidade. E né? homem tem muito disso, né? Às vezes, vou comprar um carro, Sim. porque eu sei que... hoje eu não posso comprar esse carro. Tipo assim,
pagar ele à vista. Mas você faz um financiamento, faz uma parcelinha ali, que aí você fala, pô, eu vou ter que ganhar mais, vou me forçar a ganhar mais pra conseguir pagar isso. E eu vejo que homem tem muito disso, cara, de dar esse tipo de all-in, não só na operação, mas também com várias coisas pra potencializar o resultado. O resultado. Tanto é que, tipo assim, naquela época lá, a parcela da minha casa era o salário que eu ganhava na empresa na época, antigamente, né? Então, tipo assim, pra mim, na hora de pegar aquele dinheiro ali, que é um compromisso que eu fiz desde 30 anos, né? Que eu fiz o financiamento, né? Era um trem assim que não mudava também só a parcela. Aí você vai pra dentro de uma casa ali, aí vai ter filho agora, vai ter as compras, vai ter energia, tem água. E aí, e nesse período ainda também, eu ainda fiquei sem carro, porque eu sempre fui muito pé no chão, assim, muito tranquilo, assim, sabe? Nunca fui aquele cara muito emocionado. Tem muita gente que entra no digital, às vezes, quebra rapidamente, porque às vezes a pessoa acerta uma oferta ali, o moleque entrou no digital, novão, empolgado, acertou uma oferta ali, começou a faturar ali 10, 20, 30 mil ali no dia, só que ele pensa que aquilo ali ele vai seguir de forma constante, a gente sabe que não é assim, né? Às vezes, de uma semana, de um dia pro outro, às vezes uma oferta para de vender e você não entende o que tá acontecendo. E aí muita gente vai lá, às vezes emociona, compra um carro, uma casa. Então, tipo assim, esses processos de alavanca que eu tô falando que me ajudou, foi um processo feito de forma consciente, né? Porque aí eu peguei e vi que tinha essa oportunidade e vi que dava pra poder fazer, ia me apertar, mas dava. Só que aí depois me alavancou. Então, hoje a parcela pra mim da casa é irrisória. Mas naquela época foi muito. Tanto no meu carro também. A casa a gente comprou em 2021. E aí o carro que eu vim comprar o carro mesmo, que era um carro que também era um carro dos meus sonhos, que eu tinha um sonho de ter uma BMW, né? E aí na hora que eu vi, falei, não, acho que agora dá também. Vai dar uma descapitalizada de novo aqui, mas... teu sonho, velho. Aí era meu sonho. Na época a gente ficou só no... A Michelle tinha um Honda Fit na época lá. E aí eu falei, não, agora eu vou comprar o meu. Aí eu peguei, fui lá e comprei também, que aí foi outro ponto de alavancagem, né, da minha vida ali, ponto de virada, porque aí também me forcei mais, que aí já entrou outra parcela. E nisso você ainda tava no Info. Tava no Info ainda, isso foi em 2022, né? Aí tava no Info ainda também, e tava tendo já um resultado legal. E aí, pegando também o gancho da sua pergunta, né, meu processo de mentalidade, né, nesse sentido, ele foi sendo moldado dessa forma, né, que aí eu fui aumentando meu gasto, fazendo essas aquisições, né, de forma consciente, né, pra não, às vezes, meter o pé pela mão ali e não conseguir dormir, porque, tipo assim, uma coisa que tira o sono de qualquer um é se dormir, colocar a cabeça no travesseiro e não saber como é que você vai pagar uma dívida ali, né, um compromisso, essas coisas. Isso é foda. E a partir do momento que você começa a empreender, você também tem outras pessoas dependendo de você, né, além da sua família, né, porque você começa a contratar, você tem equipe, já não é só mais a sua família ali, né, você começa também a ter pessoas ali que dependem ali de você também, né, então fazer essas dívidas assim na loucura é complicado. E aí peguei, nessa época aí comprei o carro também, e aí aí a gente continuou vendendo esse produto, né, que era o produto do robô de comentário, só que aí o que aconteceu? Aí vem as adversidades, né, do digital, da vida ali, né, que aí o Facebook na época lá tava tendo muito sorteio, muito estranho, e aí eles começou a limitar, né, pra você conseguir fazer esses comentários. Tanto você comentando ali, se fosse você comentando, ele bloqueava, como você também colocando uma automação, tava bloqueando muito fácil. Então, tipo assim, meio que o produto morreu. Aí depois o pessoal até mudou lá pra formato fazendo rifa, né, que acabou dando ruim também depois lá, que não era legalizado. Porque na época lá dos sorteios pelo Instagram, nunca acho que deu problema pra aquelas pessoas. Mas depois o pessoal começou a fazer rifa, né. Mas assim, só comentando, né. E aí eu peguei e falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Porque era o produto que eu tava vendendo na época. Eu sempre fui também muito de focar em alguma coisa assim... Até quando a gente entrou Depois vou tocar nesse assunto, mas quando a gente entrou no Nuto é porque a gente tava passando por um momento aqui do Info que já não tava tão legal. Mas... Aí eu falei, não tinha outros produtos, né? Vendia outros produtos ali junto com o meu produto, mas que era tudo a ver com o produto. E eu falei, agora a gente tem que desenvolver algum outro produto, alguma outra coisa, né? E aí foi na época que a gente conheceu também o mercado de aposta esportiva, que era futebol. Nunca rodei tigrinha, esses trem assim, mas a gente rodava aposta de futebol, né? Pra dar as dicas ali, a gente fazia as análises dos jogos. Das ali, odds né? e tudo mais. Né? Isso, é porque a maioria das pessoas faz aposta ali por intuição, né? A pessoa, ela não... Às vezes é clubismo, às vezes olha ali o time ali que tá vindo na sequência boa, só que ela não olha os números, né? Porque você olhar os números ali, você vê, pô, esse time aqui tá, nos últimos 10 jogos aqui, tá fazendo uma média ali de 6 escanteios, né? Então, tipo assim, aí você começa... Às vezes você não precisa fazer apostar numa odd ali que tá 10, pra você poder colocar 10 e voltar 100, mas você pegar uma odd pequena, mas com a certeza maior, né? E aí a gente começou com os grupos de análise lá, só que aí vendendo como VSL, que já era um diferencial nosso também. Porque a maioria do mercado, né, dos chipsters, eles faziam o quê? Eles mandavam a pessoa ali pro grupo gratuito, pra pessoa cadastrar na casa de aposta, e eles ganhavam ali em cima do Heavy e do CPA. E a gente não, a gente mandava o cara pra VSL,
Qualificava o cara ali e a gente trazia um público também bem mais qualificado. E aí a gente vendia o acesso ao grupo do cara. Aí comecei, nunca fui de apostar, tipo assim, nunca tive esse negócio, mas entendia de futebol, vi como uma oportunidade ali, um diferencial, né? Porque às vezes muita gente também fica assim preso, assim, de tentar fazer mais do mesmo, né? Igual, eu poderia falar assim, não, tem esse mercado de futebol, vou tentar mandar a galera aqui pro grupo gratuito para poder ganhar em cima da casa de aposta. Só que a casa de aposta também ali é um castelo de areia. Você está construindo sua casa num castelo de areia, porque hoje Totalmente você tem... cash flow. E você tem a afiliação, mas primeiro você não sabe se o que você está recebendo ali realmente é o que você deveria receber, né? Porque você tem o dashboard, os números, mas é real o que você está vendo ali. Então, não dá para você criar um negócio também em cima de algo que você não tem controle. Então, eu não via uma forma de fazer isso. Acabou que futuramente a gente juntou os dois, né? A gente tem uma parceria com a Estrela Bet, mas... sem depender só da casa de aposta, né? Tendo também ali o info, né, que a gente vende, para poder trazer esse fluxo de caixa ali, que é o que realmente vai pagar as contas, né? Se der ruim lá, ficar negativo lá, mas o que tá pagando mesmo é o info ali. E aí a gente começou com esse outro produto, diferencial nesse sentido. E aí começou a escalar ele também. E aí deu muito bom também, só que aí veio um período ali de muito golpe, né? No mercado digital, que foi o período ali de 21... muito golpe, o pessoal vendendo muito golpe, vendendo golpe com BSL e tipo assim, Nossa, sofisticação muito alta dos golpes ali, né? Com realmente contratando ator e gravando e fazendo uma parada assim surreal. E aí o público, não que eles pedem pra tomar golpe, mas eles veem um negócio ali que eles sabem que aquilo ali é bom demais pra ser verdade, mas eles falam assim, não, eu vou comprar, vou pagar pra ver, né? Só que aí o que isso aconteceu? Isso acabou queimando o público, né? Porque aí na hora que a pessoa via ali, por exemplo, uma VSL, ela falava assim, isso aqui é golpe. Na hora que a pessoa entrava na plataforma ali, que ele via que era uma plataforma que às vezes ele comprou um produto ali que era golpe, às vezes o produto que ele tava comprando não era um golpe, mas ele já associava aquele golpe que ele tomou. Por conta da estrutura do outro. Por causa da estrutura, né? E aí a gente começou a sentir muito isso. E tanto na parte de recuperação de venda, que a gente tinha o pessoal lá fazendo recuperação de venda, e aí na hora que caía lá, aí caía às vezes já preenchido o checkout e mandava automação. Aí na hora que ia falar com o cara, falou, não, já comprei sua plataforma, isso é golpe. Porque já tinha levado um golpe. E a gente, na época, tentou mudar de plataforma também pra poder ver se amenizava. Mas aí, esse período ali começou a queimar um pouco o mercado brasileiro aqui, né? Agora já deu uma limpada, né? Porque também não é algo sustentável. O público foi se renovando também. Tá bem melhor o mercado aqui no Brasil. Mas nessa época aí, a gente começou a ver o nosso faturamento cair, né? Que aí foi outro ponto de dificuldade. Que aí a gente teve o ponto ali do robô do Instagram, que dependia do Instagram. Sim. E o Instagram foi lá e cortou as automações e a gente perdeu o produto. E aí nessa época a gente tava rodando as apostas esportivas de futebol. Aí veio essa época dos golpes e aí começou a ficar difícil pra gente vender o produto. Fora né? a regularização hoje em dia, que é 15 milha, né? E aí eu falei, não, vamos ver o que a gente faz agora. E aí foi bem na época que... Aí aconteceu de eu conhecer o Felipe. Conheci o Felipe assim através do podcast que ele tinha feito. Que foi bem na época que ele fez R$1 milhão. E comecei a seguir ele lá. Felipe Ferreira, né? E aí foi na época também que aí eu conheci a Eduarda Medina lá, que também tava tendo um resultado bacana. Logo depois desse podcast eles começaram a escalar, né? Aqui no Brasil, de uma forma que, tipo assim, ninguém tava escalando. Mas era a info deles. Era info ainda. Info. Era info. Mas assim, foi bem antes da virada ali pro Nutra. Só que, tipo assim, tava fazendo assim, papo de 300 mil no dia, 400 mil. Caraca. E, tipo, isso era surreal. Hoje, igual eu falo, hoje a gente fala de 1 milhão um dia assim, como se fosse normal. Mas naquela época ali, que foi 2023 pra 24 ali, era bizarro. E aí eu peguei e comecei a acompanhar eles. E aí, na época lá, a Eduarda fez um evento na casa dela lá que ia chamar Bahia Experiência. É tipo um evento mais selecionado, um ticket mais alto, alguns dias de evento lá. E aí, nesse evento ia estar o Felipe, ia estar o Thiago Filemon, que era o copy do João também, que era um monstro de copy também. A Eduarda, né, que também tava tendo esse resultado. E aí eu peguei, tipo assim, era um evento pra ajudar quem tava querendo entrar no mercado ou melhorar os resultados. E só que mesmo eu tendo resultado, na época foi até engraçado, porque na época que eu comprei o evento pra ir, né? E eu tinha mais resultado acumulado que eles, em relação ao faturamento, né? Porque eles tinham acertado essas ofertas, tava faturando alto, mas se fosse pegar meu faturamento... se fosse pegar meu faturamento desse que eu tava no digital, até porque eles eram mais recentes também, né? Eles entrou ali nessa levada ali. E em relação ao faturamento, eu tinha mais que eles na época, só que eu falei assim, velho, de forma intencional, né? Eu vou nesse evento, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer também, sim, de forma intencional, né?
Não querendo, por exemplo, me aproveitar deles, né? Mas eu queria me conectar. Porque como eu era de Goiânia também, eu conhecia muito pouca gente do digital. Eu não tinha muito network do digital lá em Goiânia. Tem muito network em São Paulo, tem muito network em Minas. Mas Goiânia, hoje tem bastante. Mas na época não tinha tanto. E aí eu falei, vou nesse evento. Aí comprei e fui. E aí por ter tido resultados grandes já na época, na hora que eu cheguei lá, trocando ideia com eles assim, aí eu me aproximei bastante. E aí até o Felipe também falou, ó, eu vou abrir um mastermind focado para tráfego direto. E aí, se você tiver interesse depois, tá? Porque já tá tendo um resultado legal. E aí foi bem nessa época, nessa época que a gente tava lá no Bahia, foi na época que você tá começando a rodar o Nutra. Que aí foi no finalzinho ali, acho que 23 ou 24. E na época você estava rodando como afiliado ainda também. Mas no Nutra da Brasil? Não, Nutra... Lá fora já? Lá fora. Ah, top. Porque aí tinha... Eu não lembro se era a Sara, tinha alguém que tava liberando os produtos para eles como afiliados, né? E aí eles estavam tendo um resultado... Essa escala que eles estavam fazendo era com info. Só que já era tipo produto de emagrecimento e tudo, só que com info, né? Tava entregando aplicativo. Tava fazendo uma forma diferente também, né? E aí tinha entrado o nível de sofisticação de colocar o ator na VSL. Por isso que, tipo assim, eles conseguiram escalar. Porque aí foi até uma coisa que eu fiz também depois da minha oferta no Brasil, que a gente conseguiu rodar ela bem também ainda. Que aí que foi o que eu fui lá também pra poder ver por que eles estavam tendo esse resultado, né? De faturar 300 mil. Porque era irreal. No Brasil não tinha. Só que aí eles tinham desbloqueado esse nível de sofisticação ali de colocar os atores. Fazer a superprodução que a gente chamou na época, né? Que aí foi que eu aprendi isso também lá nesse evento. Que me agregou bastante. E aí eles estavam fazendo esse processo, estavam vendendo no Brasil ainda, só que estavam começando a fazer esses testes lá fora como afiliado. E aí o que aconteceu? Aí chegando quase na parte da gente entrar no Nutra, né? Eu peguei e saí do evento lá, fiz network com eles, fiz amizade com os meninos tudo. E aí quando foi em 2024 que ele foi fazer o Mastermind, ele falou, ó, vou abrir o Mastermind lá, se quiser fazer uma call aqui pra explicar como é que vai funcionar e tudo, tal. Eu falei, não, tem interesse. Aí fiz a call com ele, com o Elton lá, eles me explicaram. E aí, tipo assim, na época lá do Mastermind, os caras que estavam entrando no Mastermind era o Thiago Filemon, o Bife, o João, dono do Vetor, o Felipe, o Elton, o Saraiva. Tipo assim, a galera que é referência no digital, né? Eu falei, não, precisa estar ali também, né? Até pra poder... É uma coisa que pra você ir crescendo também no digital, você tem que ir trabalhando esse network. Tem que investir, né? Tem que investir, não tem como. Eu falo, eu sou o doido dos cursos. Às vezes eu compro um curso ali de 1.000, 2.000, 3.000, pra poder pegar ali um insight. Que às vezes vou fazer uma coisa ali que aquela pessoa tá fazendo que eu não tô fazendo, e que às vezes vai me trazer um resultado grande. Então você tem que estar com essas pessoas, você tem que fazer esse network, você tem que continuar investindo em conhecimento, porque ao longo dessa jornada, vai ter esses desafios, né? De qualquer empresa, né? Empreender é isso, né? Empreender, você tá sempre ali solucionando novos problemas ali que vai surgindo. E aí entrei pro Master, né? E aí no primeiro evento que teve do Master, que foi no evento do Chile, no ano passado, que foi um evento que a gente fez pessoalmente, aí eles já estavam tendo um resultado já no Nutra, lá fora, e já como produtor. Porque pra mim, tipo, na minha cabeça era muito difícil ser produtor lá fora. Eu pensava, como é que eu vou vender um produto físico, High ticket. para um público lá fora. Uma VSL. Né? Como é que eu vou fazer a recuperação de venda, tudo. Tipo assim, pra mim era... Fora, eu nunca tinha vendido produto físico nem aqui, né? Não cheguei a pegar esse momento de vender produto físico no Brasil. Eu sempre vendi info, né? Só que aí lá no Mastermind, no dia que a gente fez o evento, aí eles abriram tudo, né? Como fazia. Na época o Alex lá tava lá, que era da Eagle também, que era a empresa parceira, né? E tipo assim, mostrando que, ó, tem a empresa aqui de Fulfillment, que você vai fazer o produto com eles, você não precisa ter um produto, eles têm as fórmulas, você vai criar um nome ali pro produto, né? Pra poder estar vendendo. E aí tem a Cart Panda, que já estavam rodando na Cart também nessa época, quando eles virou o produtor, começou a rodar na Cart também. E aí tem a Cart Panda, que aí você vai rodar lá fora, você consegue ir até, dependendo, igual a gente já tinha um faturamento alto, a gente conseguiu já D2 também de cara, não sei como é que tá hoje pra conseguir, né? Mas a gente conseguiu pra poder ter um fluxo de caixa, né? E tem empresa também de call center, que vai fazer recuperação de venda lá fora, que vai funcionar como se fosse um afiliado. E aí, tipo assim, aí a mente abriu, né? Eu falei, cara, dá pra fazer então, né? Só que ainda a gente teve um pouco de resistência, porque a gente nunca tinha rodado produto de saúde, né? Que é diferente, né? A maioria dos produtos era mais voltado ali pra essa linha de renda, né? Renda extra. A gente não tinha rodado nenhum produto de saúde, a gente não tinha rodado nenhum produto físico, né? E aí eu falei, beleza, isso foi em outubro do ano passado. Funciona, mas eu preciso entender, né? Esse mercado, como que funciona.
E aí eu peguei e comecei a minerar, né? Pra poder ver as ofertas, né? Minerar nativamente mesmo, que na época já tinha o Swipefy, o pessoal pegava as ofertas lá e tudo. Só que, tipo assim, eu falei, velho, eu nem comprei na época o Swipefy, porque eu falei, se eu pegar esse Swipefy, eu vou ficar meio que assim, refém do que eles estão colocando ali e às vezes... pode estar ocultando agora. E às vezes não é o que tá realmente dando resultado e eu vou me acomodar, né? Então eu vou entrar ali pra poder... Comprei um perfil lá do Facebook criado lá fora, peguei o proxy. E aí, no emulador mesmo do celular lá, ficava lá navegando e vendo o que tava rodando, entrava, assistia as VSL, né, pra poder entender a estrutura, porque igual as VSL que a gente vendia aqui no Brasil, que é pra linha de renda extra, era ali de 12, 13, 14 minutos. Uma VSL lá fora já tem 50 minutos, né? Então, tipo assim, claro que é porque é um produto também que é um ticket mais caro, né? Então você tem que ter um poder de convencimento muito maior ali pra você vender. Não é você colocar um videozinho ali e a pessoa vai ser convencida que ela precisa daquele produto ali pra resolver o problema dela. Então você tem que trabalhar aquela ideia ali pra você poder vender. Então também era diferente esse aspecto ali de montar a copy, de montar tudo, né? Eu falei, preciso entender, né? E eu sempre fui, até que a gente tava conversando antes também, eu falei assim, uma coisa que foi diferencial pra mim foi passar por todos esses processos dentro do modelo de negócio, né? Porque igual eu falei, hoje se eu precisar fazer uma copy eu faço, se eu precisar subir uma campanha eu subo, se eu precisar editar um vídeo, uma imagem, se eu precisar subir um site eu faço tudo isso, eu entendo. Então pra mim é muito mais fácil delegar, porque eu consigo cobrar porque eu sei fazer, né? Igual, eu não tive desculpa em questão de gravação, na época lá gravava com minha voz e eu mesmo editava também a VSL lá no... Caraca. Na época lá eu usava até o próprio PowerPoint, porque aí era só vídeo, né? Não era nem Premiere, Sony Vegas, era não. só... É por causa que eu fazia o seguinte, eu colocava lá fazia a copy lá no PowerPoint, e aí colocava o microfone lá e ia lendo, né? Ia passando no mouse, ou no teclado assim, ia lendo a copy lá, né? Porque era só o vídeo com fundo em branco e letra preta, né? Caraca. Isso antes. Então, tipo assim, foi bom ter passado por todo esse processo para poder entender. E eu fui entendendo como é que funcionava esse mercado do Nutri lá fora, só que a gente começou como afiliado, né? Para poder validar alguma coisa antes de virar produtor. Até para poder entender, né? Eu acho que o processo melhor é a pessoa iniciar ali como afiliado, para poder conseguir até validar, porque quando você vai como produtor você tem o custo do produto ali também. Já muda tudo, né? Tipo assim, é um modelo a gente reaprendeu muita coisa. Muda tudo lá fora. Porque você lida com um produto que é físico, você lida com problemas de produto físico, problemas de logística, problemas de garantia, problemas de chargeback, né, que você tem que trabalhar isso melhor, porque igual garantia lá, aqui no Brasil é 7 dias a garantia, lá fora é 60. Nossa, Então, tipo assim, é 60 dias, você não pode vender um produto bosta, porque, tipo assim, se chegar um produto ruim pra pessoa ali, ela vai pedir reembolso, ela vai cancelar a compra. E ferrou. Então, e ferrou. E você tem que pensar em tudo isso. E você tem um custo alto para poder fazer uma venda, apesar de ter uma comissão alta, mas o custo ali, por aquisição ali daquela venda ali é maior. Então, se você não estiver trabalhando, aí você já entra a margem do custo de produto, que pro Info a gente não tem, né? No Info você não tem esse custo. Então, é um mercado muito bom, mas é um mercado que ele demanda uma atenção totalmente diferente, né? Você precisa aprender a lidar com isso, lidar com esses custos, né? Porque, igual... Foi até um erro nosso no começo também. Porque igual, se no Brasil você estiver escalando isso, se tiver com a margem ali de 1.2 ali, de ROAS, é 1.2. Tá entrando aquele dinheiro no seu bolso. Mas no Nutra não. No Nutra ali, se estiver escalando 1.2 ali, você tá num prejuízo grande. Porque você vai ter o custo do produto ali. Sal. Você vai ter o reembolso ali que vai cair depois. Tem o valor que fica preso na plataforma ali de segurança ali, né? Do chargeback pode vir depois. Então, quando a gente começou a escalar como produtor... A gente tava escalando ali, às vezes, com 1.4, 1.5 e pensando que tava muito bom. Só que depois a gente foi vendo no decorrer ali que não é o certo, né? Mas, assim, o Info, ele... Nesse sentido, você pensa que vai ser a mesma coisa, não é? E você acha que o ideal hoje, então, pra pessoa que tá assistindo a gente agora, tá ouvindo a gente agora, é ela começar como afiliado na gringa, mas aí a gente para e pensa naquela questão. Pra ela começar como afiliado na gringa hoje... É muito difícil ela pegar um produto aberto ao público para ela conseguir escalar aquele produto. Porque tem muita concorrência e principalmente deve estar a gente recuperando fundo de funil e acontecendo milhares de coisas que podem atrapalhar a conversão dela para ela escalar bem. Então, o que você recomenda para essa pessoa que ela quer começar como afiliado lá na gringa, mas ela precisa de um produtor com um produto privado que já esteja vendendo, que esse produtor dê os criativos para essa pessoa, para ela conseguir ter bons resultados. Qual que é o primeiro caminho? Ela tem que comprar esse acesso, ela tem que se conectar com pessoas, ela tem que ter resultado com alguma coisa antes para ela conseguir agregar valor e ter acesso a esse tipo de produto. Qual que é o caminho que você faria e como que você mapearia isso para a pessoa que está ouvindo a gente agora ter isso muito claro na cabeça dela? A pessoa
Para ela começar como afiliado também, ela teria que ter um pouco de caixa. Uhum. Se ela quiser começar como afiliado, se ela não tiver um pouco de caixa, não dá, porque, tipo assim, é um custo maior. Você vai fazer uma venda ali, que às vezes você vai ganhar uma comissão ali de R$1.000, mas às vezes você vai ter que investir 500. Só que, tipo assim, na hora que você começa ali, você não tá investindo 500 com criativo validado. Às vezes com oferta validada. Só pra testar. Só pra testar. Então, tipo assim, às vezes você vai gastar ali R$1.000, R$2.000, R$3.000 ali pra poder fazer um teste criativo ali. Então, tipo, se a pessoa não tiver caixa, é complicado começar como afiliado de Nutra lá fora. A gente tinha caixa, né? Gastou um pouco até conseguir acertar. Mas então tem esses dois caminhos. A pessoa tem caixa, aí o que ela vai fazer? Se a pessoa tem caixa, ela tem que comprar o acesso. Porque mesmo aqui no Brasil, infoproduto, você entra na vitrine de afiliação ali, você vai ver produtos que estão ali disponíveis, mas que não são os melhores produtos. Porque os melhores produtos eles não estão ali disponíveis, né? A pessoa que está investindo ali numa oferta, está investindo em criativo, está investindo em estratégia para poder liberar, para vender como afiliado, ela quer selecionar também os afiliados. Então, esse acesso, geralmente, você vai ter que pagar, né? Pegar alguma pessoa aí que tem esse modelo de negócio, porque geralmente também, quem está trabalhando dessa forma é porque tem esse modelo de negócio já de afiliado. Porque igual quando a gente valida lá, a gente hoje não tem modelo de afiliado aberto, talvez no futuro abra, se a gente for para essa linha de educação no Nutra, mas hoje a gente não tem afiliado. Por quê? Compensa pra gente focar ali em escalar a nossa oferta quando a gente valida do que a gente liberar para outras pessoas que estão rodando ali, né? E já quem tá no modelo de afiliado, ele já faz o quê? Ele tá criando ofertas, tá criando produtos, tá criando uma estrutura ali, um back-end ali para poder suprir esses afiliados. Porque às vezes a pessoa vai pagar também uma comissão alta ali, né? Às vezes tem CPA aí, tem gente que paga CPA de 200, né? Que é o custo ali que ele vai receber de comissão pela venda. Tem um modelo de heavy e de CPA, né? E aí a pessoa vai ganhar $200. Só que pro produtor pagar $200, ele precisa ter um back-end ali muito estruturado, porque senão ele fica no prejuízo. Porque ele tem todos esses custos que a gente tá falando, né? Custo de reembolso, custo de chargeback, custo de produto, né? E então ele tem que colocar tudo isso na conta. E se ele paga um CPA bom e não tem um back-end ali para poder sustentar isso, é inviável, né? Então tem essa questão do back-end, né? Para poder estar bem estruturado. Aí o cara tem que ter esse caixa. Se ele não tiver, fica complicado, né? Então, você vai ter que comprar o acesso de uma pessoa que está nessa linha educacional, de liberar realmente as ofertas para poder rodar como afiliado. Pensando no afiliado também, gerando resultado, porque não adianta o cara às vezes liberar também ali só um produto, porque produto por produto ali, beleza. Mas aí é a oferta que vende, não é um produto, né? É a oferta, quando a gente fala assim, é a VSL, é o vídeo de vendas ali que vai realmente convencer a pessoa ali de comprar aquele produto, né? Porque, eu tenho um produto que top para emagrecimento, monjaria em cápsula. Mas tá, tipo assim, por que eu vou comprar esse produto? Então, é a oferta que vai convencer a pessoa ali de comprar. Então, aí o produtor ali que tá com essa linha educacional, geralmente ele vai ter, às vezes, alguma oferta ali que tá validada. Aí você vai melhorar isso depois também, vai mudar uma lead, vai mudar outras coisas ali pra você poder se diferenciar também dos outros afiliados que tá rodando, né? Porque senão você acaba competindo com outros afiliados também, ali. Cai no leilão. Fazer outros criativos, entender ali, esse criativo aqui tá validado. Mas assim, essa linha aqui validou. Então, vou variar, vou colocar outro hook aqui, vou mudar o criativo aqui. E aí começar a produzir isso. Só que tem que comprar esse acesso. Então, a pessoa, além de ter caixa para poder iniciar como afiliado, para poder fazer os testes, ela tem que ter caixa para poder comprar o acesso. Porque só assim ela vai ter acesso a esses produtos. Então, se eu tivesse caixa, eu iria procurar uma pessoa que tá fazendo dessa forma para poder seguir nesse caminho. Agora, se eu não tivesse caixa, hoje eu tentaria, por exemplo, me especializar. Acho que as duas profissões, assim, que você estando dentro de uma empresa, você teria acesso. Você conseguiria ver o panorama geral da empresa, seria copy ou tráfego. Porque você tem que estar envolvido ali para você poder entender, né? Entender o funil, entender os criativos sendo rodados, a copy ali, para poder estar tudo alinhado. Então, se você se especializar numa dessas especialidades e entrar para dentro de uma operação aqui no Brasil, né? Porque, tipo assim, igual nesses grupos mesmo de curso, de networking, tem muita gente que todo dia posta ali formulário de vaga, né? Então, você entra para dentro da operação, porque aí você vai fazer o quê? Você vai levantar a caixa, né? Você vai levantar a caixa ali, vai criar seu caixa ali, vai entender, vai ter oportunidade de aprender com o dinheiro dos outros, né? Porque às vezes você vai estar investindo ali um dinheiro ali que nem é seu, né? Para poder gerar o resultado para aquela pessoa. Então, você vai ter essa oportunidade de aprender e aí depois você levantar esse caixa e ver se é isso, porque, tipo assim, às vezes tem gente que entra pra dentro da operação e na hora que ela vê tudo que envolve, ela fala assim, cara, não quero. Às vezes a pessoa quer só trabalhar ali mesmo, porque o mercado também quando você trabalha numa empresa dessa, você ganha uma grana muito boa.
Já teve alguns amigos nossos que pagaram 750 mil no mês de comissão ali pro Nossa. cara ali que validou uma copy. E às vezes o cara, se ele fosse produtor ou afiliado, nunca tiraria Não isso. tiraria isso. Então, tipo assim, às vezes você vai entrar dentro da operação ali pra poder trabalhar ali como copy, como editor de criativo, como na parte de tráfego, porque a maioria dessas funções são comissionadas, né? E você vai, às vezes, ganhar mais do que às vezes você ganharia sendo um afiliado, sendo produtor e tendo menos responsabilidade, muito menos dor de cabeça, né? E ver, porque, igual, eu tenho pessoas que trabalham comigo também, eu sempre falo pros meninos lá. Hoje tem 2 lá que são bem próximos de mim, que é o Igor e o Gustavo. O Igor é braço direito meu lá na empresa. E eu sempre deixei aberto. Falei, cara, eu quero que vocês evoluam junto comigo. E se vocês achar que vocês querem fazer isso também, eu não travo ninguém. Eu quero que vocês cresçam também. Mas se vocês quiserem crescer aqui comigo também, eu comissiono eles bem lá também, vocês vão crescer junto comigo. E às vezes a pessoa, ela quer só aquilo ali, ela não quer ter todo o risco, igual a gente investe e perde dinheiro testando criativo, perde dinheiro testando oferta, perde dinheiro na construção da oferta ali, de você pagar ali, às vezes, pra editar, pagar pra gravar, alugar um estúdio, pagar ator, né? Então, tipo assim, Nossa, é um puta todo investimento, um investimento. E às vezes não é isso que a pessoa quer. Na hora que ela entra ali dentro, ela vê, né? Então, ela fala assim, aí esse caminho é bom também nesse sentido, porque você vê, será que é isso que a pessoa quer? Porque é igual eu falei que a gente tá falando do processo, da pessoa comprar a vida que eu levo hoje, mas na hora que ela olha tudo que eu faço pra poder ter esse resultado, ela fala assim, Não quer passar pelo não sei processo. se é isso que eu quero mesmo, sabe? E dentro de tudo que você passou durante essa trajetória, a gente meio que consegue adiantar no cenário atual, depois de você ter faturado mais de 15 milhões, desde fevereiro de 2025 até o momento atual. Qual que foi a principal diferença que você quer aprender, não só da questão de agilidade e adaptação, porque isso é obrigatório para o mercado digital, mas qual foi a principal mudança que você teve que fazer recentemente pós-atualização do Andrômeda? Sendo muito mais específico, por que eu estou sendo bem específico nesse assunto? Porque diversos players agora, a gente tem o ranking da Cartpanda, da galera que está no Ranks, que está competindo pela Porsche 718, e a gente viu que teve 1 ou 2 dias ali que a galera estagnou. E, tipo, foi um boom do mercado ali que, tipo, pô, atualizou o Andrômeda, é como se fosse a atualização do iOS 14. Sim. Aí em 2021, 2022, o pessoal travou e agora? Vamos ter que testar tudo do zero pra ver o que valida, pra ver a nova estrutura, o novo formato que a gente vai ter que fazer. E dentro disso, como você também é um player de alta performance, qual que foi a primeira atitude que você teve que fazer para você se readaptar de forma rápida de um dia para o outro, para não perder faturamento, para não perder escala e ter o seu negócio rodando novamente? Cara, a gente tem que entender, é o que eu sempre costumo dizer, né? Toda mudança, ela gera uma oportunidade, né? Toda mudança, ela vai gerar uma oportunidade. É o que eu sempre falo. O Facebook, ele precisa de anunciantes. Então, ele precisa gerar resultados, né? Porque se, tipo assim, a rede social, ela é gratuita. Você não paga pra poder usar o Facebook, eu não pago pra usar o Instagram. Só que eles precisam lucrar. Eles não é uma empresa ali com fins sociais e sem lucros, né? Então eles precisam lucrar. Hoje, como que eles lucram? Hoje, um dos grandes pilares de lucro do Facebook são os anúncios. Só que, tipo assim, se eu sou um anunciante, para mim poder conseguir me manter anunciando, eu preciso que o Facebook me entregue resultado, né? É uma caminha de mão dupla, assim, né? Eu gero resultado para ele investindo em anúncios e ele gera resultado para mim vendendo meus produtos. Então, tipo assim, ele tem o objetivo de que ele seja uma ferramenta que realmente consiga gerar um resultado muito bom. E aí, o que aconteceu, né? Com essa atualização do Andrômeda, que não é de agora, mas que, tipo assim, ela foi feita de forma incremental, né? Com o anúncio mesmo do Andrômeda foi em 2024. Só que eles foram fazendo isso de forma incremental, de contas em contas, foram testando, porque eles não fazem uma mudança de forma significativa de um dia pra noite, né? E aí, só que, tipo assim, foi sendo feita essa mudança e o pessoal não entendeu. O que a gente fez já desde quando foi anunciada essa questão do Andrômeda, né? Em 2024. Entender por que o Facebook tá fazendo essa mudança. A gente pegou e foi entender. Eles sempre lançam as notas, né? E aí, com a vinda da inteligência artificial, né? Que a gente chegou com criação de vídeo, criação de imagem. E até o próprio Facebook, ele tem uma funcionalidade para você poder gerar criativos lá dentro do gerenciador mesmo. Fazer variações lá com o Andrômeda, ou com a inteligência artificial. A gente teve um aumento muito grande de criativos. Porque antes o pessoal, às vezes, igual a gente tava conversando, eu vou contratar um ator pra poder gravar. E aí eu passo a cópia, o ator grava, eu testo, não funcionou, eu vou gravar outros. Não tinha um volume muito grande de criativos. Hoje, o Facebook, ele tem
Sim, assim, num prazo de 1 ano com a inteligência artificial, que você consegue entrar lá no CapCut, por exemplo, selecionar um ator, colocar a copy lá e ele vai gerar um vídeo como se fosse aquela pessoa falando. Nossa, Aumentou demais o número de anúncios que ele tem que pegar para poder mostrar esse anúncio pra pessoa. O que acontece? Você subir um anúncio lá, ele vai pegar aquele anúncio, só que ele não vai mostrar aquele anúncio para qualquer pessoa. Ele vai entender por que esse anúncio aqui é interessante para essa pessoa. Igual o Felipe. O Felipe, ele gosta de tênis. Só que, tipo assim, o Facebook hoje, ele tem uma inteligência tão grande que ele sabe, assim, o Felipe tá num grupo aqui das pessoas que gostam de tênis, e dentro de tênis ali ele também gosta de chinelo, e quando ele gosta de chinelo, na praia ele usa uma chinela vermelha. Então, na hora que o Facebook for olhar isso, ele vai querer te entregar ali o anúncio da chinela vermelha, porque ele sabe que vai ser o potencial para você comprar. E ele sabe que às vezes você tá com uma viagem marcada pra praia. Ah, mas como que ele sabe isso, Guilherme? Eu costumo falar, hoje o nosso celular, ele sabe muito mais sobre a gente do que a gente mesmo, né? Até o que a gente nega, né? Se às vezes eu me perguntar uma coisa que às vezes eu posso mentir aqui pra você, mas o celular vai estar sabendo que eu tô mentindo. Porque ele sabe ali tudo que tá bizarro, acontecendo, né? Ele sabe, igual esse dia eu tava até comentando, é bizarro, tanto que tá hoje, assim. Às vezes você vai pegar ali sua rotina pra ir pra academia, né? Igual eu costumo ir pra academia ali de manhã. Às vezes quando eu entro no carro, que conecta no CarPlay, ele já sugere a rota ali pra ir pra academia. Porque ele sabe que minha rotina ali, independente que às vezes eu não vou no mesmo horário todos os dias, mas ele sabe que naquele horário ali, geralmente, eu tô indo pra academia. Então, tipo assim, eles falam que não tem acesso, mas eles têm acesso à conversa. Você posta, igual falando da questão do chinelo, mas como é que ele sabe que você gosta de chinelo vermelho? Porque às vezes estava numa praia, postou uma foto que estava com chinelo vermelho. Então, ele já guardou essa informação. Você postou um stories lá, né? E aí ele sabe que às vezes você vai pra praia agora recentemente porque você tá pesquisando passagem, você comprou uma passagem, chegou notificação lá, ele tem essa informação. Então, tipo assim, ele junta tudo isso. Porque o que ele precisa fazer? Ele precisa entregar pra você, no momento certo, o anúncio certo, pra você comprar. Certo? Então, tipo assim, o que o Facebook fez quando começou esse volume? As pessoas que estão ali dentro do Facebook, dentro do Instagram, é o mesmo público. O público do Facebook não aumentou. Só que o volume de anúncios aumentou demais. E aí, como é que ele faz essa seleção para poder escolher qualquer anúncio que ele vai mostrar para você na hora certa? Ele colocou agora o Andrômeda, que é uma inteligência artificial, que ela faz parte do processo de selecionar esses entre milhares de anúncios que tem lá disponível. Ele vai olhar lá e falar assim, pô, esse anúncio aqui, ele se enquadra aqui dentro desse gosto aqui, por exemplo, de tênis, igual eu falei. E aí ele vai selecionar lá para poder ir passando por todos os filtros que ele tem lá, porque aí depois ele vai olhar se você é a pessoa certa, ele vai olhar o leilão, quanto que a pessoa tá pagando, porque as pessoas estão competindo ali, né, que os anúncios são leilão. E aí vai passar por outro. Só que ele precisa fazer esse processo em segundos, para poder mostrar o anúncio certo, para a pessoa certa, e aí gerar o resultado para a pessoa que tá anunciando. E aí o que aconteceu? A gente veio de um momento ali no Facebook que as pessoas estavam pegavam um anúncio, né, e aí, validou, vou mudar o gancho. Aí a pessoa ia lá e mudava lá o gancho. Se você gosta de apostar e tudo e tal. Esse gancho. Você que gosta de apostar em odd altos. Aí, outro gancho. E aí, tipo assim... vários micro-leads ali. Só que só isso funcionava muito bem. Antes da atualização. Quando você mudava só o gancho. Só que até de forma orgânica o Facebook teve um problema. Isso foi ano passado. Por quê? Ano passado, você começou a vir uma onda muito grande de vídeos que começavam, igual aqueles vídeos que começavam às vezes com pegadinha, e do nada mudava pra uma pessoa falando de imobiliária, né? Começava uma pessoa caindo de moto, a pessoa saía se virando assim e já saía falando de imobiliária. Só que tipo, isso pro Facebook não foi bom, no sentido que esses vídeos estavam viralizando muito, só que esses vídeos, eles confundem o algoritmo. Porque, igual, você começou com um vídeo ali que é um meme, e aí do nada tem uma pessoa falando de imobiliária, e ele precisa entregar para as pessoas o conteúdo que as pessoas querem assistir. Para ter a pessoa passar mais tempo na rede social, para poder ver os anúncios, para poder consumir. Ele precisa... Todo o algoritmo do Instagram, do Facebook, ele trabalha para poder manter as pessoas ali dentro. Porque quanto mais tempo você passa ali dentro, mais chance de você ver um anúncio, mais chance de você comprar. E isso confunde o algoritmo. Porque você começa ali com um hook X, e aí do nada você muda para um corpo ali, que seria o corpo ali mesmo do vídeo, que é totalmente diferente. E isso é ruim, porque aí ele não começa a entender o público ali. Porque como é que ele vai mostrar um anúncio certo se as coisas estão erradas? Ele pega pra todo mundo, né? Ele pega pra todo mundo. E aí essa questão do gancho, que tava funcionando muito bem, a gente variava ali só os ganchos, já pegava um anúncio que validou, saía variando o gancho, saía variando o corpo. E aí outros anúncios performavam muito bem também. Só que aí o que aconteceu? E aí ele falou assim, agora com esse volume de anúncios, a gente vai começar a usar a inteligência artificial para poder entender esses anúncios e categorizar esses anúncios ali dentro do Andrômeda. E aí ele vai categorizar e, tipo assim, por que não adianta hoje se você mudar ali, às vezes, um hook por uma coisa muito próxima? Porque ele vai estar categorizando aquele anúncio dentro do mesmo segmento. E às vezes aquele anúncio ali que às vezes poderia dar bom antes, já não vai dar bom mais porque ele já está dentro desse segmento aqui e às vezes ele não vai ser selecionado ali nos outros processos do Andrômeda, né? Nossa. E aí o que aconteceu?
começou a vir essa questão, né? E a gente estudou para poder entender o que estava acontecendo e viu que estava tendo essa mudança. E a gente entendeu que a gente ia começar a variar mais os ângulos, variar mais os formatos, né? Dos anúncios, né? Um anúncio formato podcast, um anúncio formato CG da pessoa ali avaliando um produto. Um anúncio, em vez da pessoa fazendo o CG, a pessoa caminhando na rua, né? Um anúncio de estilo fofoca, um anúncio de depoimento, né? Em vez de focar só em ficar mudando só o hook ali, ou o corpo do anúncio, você mudar o formato para você começar a se enquadrar, porque às vezes você vai ter o anúncio ali dentro, que aí é beleza, ele tá vendo ali que seus anúncios são pro nicho de emagrecimento, só que você tem vários anúncios que vão falar com várias pessoas diferentes, que às vezes vai estar naquele momento de compra que aquele anúncio tá falando. Então, assim, não adianta mais, por exemplo, você ficar, por exemplo, uma forma de escalar, às vezes era duplicando inúmeras campanhas, 10, 20, 30. Por quê? Você vai estar esmagando essa inteligência agora. Porque ela vai tentar pegar ali os anúncios, ela vai ver que é o mesmo anúncio, vai estar enquadrando aqueles mesmos anúncios seus dentro de uma seleção só, de uma categoria só, e esses seus anúncios vai estar brigando, já brigava antes, né? Mas, tipo assim, ainda gerava resultado. Mas hoje você vai estar brigando e não vai estar ganhando no leilão para poder ser exibido. Então, você precisa de anúncios diferentes. Então, o que aconteceu? Ele meio que minimizou o trabalho. Hoje você não precisa, por exemplo, ter uma estrutura de campanha muito robusta. Você cria ali uma campanha ali de 1, só que ele, não. 1 e X, que seria vários criativos ali dentro dessa campanha. Só que aí o que acontece? Outra coisa que o pessoal não faz também, que é interessante fazer para poder melhorar esse resultado com o Andrômeda também. O Facebook, ele quer, tipo assim, ter todo o controle ali e tomar as decisões, que deveria ser o correto para ele poder entregar um bom resultado. Só que nem sempre ele consegue fazer isso de forma acertada, né? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está criando uma campanha, a gente está trabalhando com 3 campanhas agora. A gente está trabalhando com uma campanha de prospecção, uma campanha de escala e uma campanha para pessoas que já estão envolvidas ali, que já viram algum anúncio. Por quê? Antes a gente tinha várias campanhas, ia aumentando o orçamento das campanhas e até funcionava bem. Só que o Facebook, ele entrega o conteúdo para 3 tipos de pessoa. Na hora que ele entrega, você tá rodando um anúncio ali, ele entrega para uma pessoa nova, né? Ele entrega esse conteúdo para uma pessoa que já viu um anúncio, já clicou no site, já iniciou um carrinho, e ele entrega aquele conteúdo ali para pessoas que já compraram aquele produto. Porque são pessoas que... É o processo de um funil, né? Uma pessoa que vê um anúncio pela primeira vez, ela não compra através daquele primeiro anúncio. Às vezes o anúncio vai aparecer para ela 2, 3, 4 vezes ali para poder comprar. E às vezes pessoas que já compraram, ela compra de novo dependendo do produto. Se for um produto, por exemplo, encapsulado, um produto de emagrecimento, produto para diabetes, a pessoa comprou, gostou, ela vai comprar de novo. Então, tipo assim, ele já faz isso porque ele entende que, tipo assim, esse é o processo de um funil de compra, né? A pessoa que viu a primeira vez, às vezes não vai comprar. A pessoa que viu, às vezes, no processo de repetição, vai entrar e comprar. E a pessoa que já comprou, ele vai entregar. Só que essa distribuição de orçamento, ela não funciona tão bem. Por isso tem umas pessoas que às vezes você vai lá, tem a campanha aqui que tá com R$1.000 aqui de orçamento e tá vendendo bem. E aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e dobra o orçamento. Na hora que ela dobra o orçamento, na teoria, era para poder continuar entregando resultado naquele mesmo proporção. Só que aí o Facebook ele vai recalcular ali dentro. Só que na hora que ele recalcula, ele começa a entregar, às vezes, o orçamento que você dobrou, não para pessoas novas, mas para as pessoas ali, às vezes, que já foram compradores envolvidos, e para pessoas ali que já viram algum anúncio, já entraram no site, entrou no checkout. E aí, tipo assim, você acaba tendo o mesmo resultado, com um orçamento quase dobrado. Quase um remarketing. Mas você continua tendo o mesmo resultado. Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente tá pegando o pixel, né? Você cria o pixel lá, coloca na página, no checkout, e a gente tá criando os públicos. A gente já tá fazendo isso já há algum tempo, né? A gente criou o público personalizado. Por exemplo, o público que visitou o site nos últimos 30 dias. O público que iniciou o checkout nos últimos 90 dias e o público que comprou nos últimos 180 dias. A gente tem esses 3 públicos. Você consegue filtrar o público que assistiu até certo tempo da VSL? Eu sei que do criativo tem como você pegar. Tem o hook rate, tem a taxa de retenção ali dentro do criativo do Facebook, mas dentro da VSL tem como puxar esses dados também? No Vturb lá tem essa opção de selecionar o pixel na VSL, mas a gente nunca usou isso, mas daria para poder fazer também. Porque pensa comigo, vamos supor que a gente tem uma base de pessoas que estão ali assistindo a tua VSL, assistindo pelo menos 1/3. Sim. Se a gente partir do pressuposto que essa pessoa assistiu a VSL mais do que 15 minutos, ela é um público interessado. Sim. Só que às vezes aconteceu alguma coisa, ou ela parou, ficou sem internet, acabou a bateria, N coisas que podem ter acontecido. Sim. E ela não achou mais esse criativo. Então teria como você meio que recuperar essa galera que estava assistindo o teu criativo e ia ser um público a ser convertido e não foi. Tem como fazer isso? Tem. No Vturb lá você consegue vincular o pixel e eu acho que ele vai disparando eventos a cada... Não sei se seria por minutos, mas sim a cada, por exemplo, 15%, 20% assistiu da VSL, 25%, 50%.
Entendeu? Então você conseguiria fazer isso, acho, através dessa porcentagem. Porque esse CPA já tá pago. Sim. Teoricamente. Assim, você pagou por ele, mas ele não trouxe retorno. Sim, ainda, né? Ainda. Só que aí voltando, né, nessa estrutura que a gente tá fazendo, aí por que a gente cria esses públicos? Porque a gente, nessa campanha de prospecção, que é a campanha onde a gente tá subindo os criativos novos, que agora é só a gente tem essa campanha, e aí vai colocando os criativos lá dentro. A gente exclui, né, todas as pessoas que já compraram, porque no tráfego direto, né? No tráfego direto a gente tenta vender para uma pessoa chama um mercado de resposta direta, né? Por quê? Por causa que a gente tenta ter uma resposta daquele cliente naquele momento ali, né? Ele tá ali, eu não abri o Instagram aqui para poder comprar esse produto. Mas aí apareceu o anúncio, chamou a atenção, aí ele clicou, aí ele vai assistir a VSL, e aí o objetivo da VSL é fazer ele comprar. Então é um mercado que exige uma resposta direta. E aí o que acontece, né? Voltando. A campanha, quando você dobrava o orçamento, ele começava a entregar, às vezes, o resultado errado, você não conseguia melhorar o CPA. Então a gente começou a excluir esse público da campanha, que são as pessoas que já clicaram ali para poder ver o site, que são as pessoas que já iniciaram o checkout nos últimos 90 dias, e são as pessoas que já compraram também. Porque quando eu dobro o orçamento dessa campanha de escala, ou da campanha de prospecção, que também a gente exclui os dois públicos, eu não estou mostrando o anúncio para essas pessoas que já viram aquele mesmo anúncio. Só para o público frio novo, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô escalando ali na campanha de escala, que é a campanha que geralmente a gente vai dobrando mais o orçamento dela ali na hora que tá com um resultado bacana. E aí a gente vai conseguindo ter um resultado melhor porque eu tô mandando para pessoas novas aquele orçamento. Eu não tô trazendo pessoas que já viram aquele anúncio. Só que aí eu tenho uma campanha também, que é a campanha lá das pessoas que aí eu rodo, aí eu tenho dentro dessa campanha eu tenho dois públicos, dois conjuntos, que é um conjunto a gente deixa só pro público que já iniciou o checkout, que ainda é um público mais quente, né? Porque ele já foi até no checkout, ele não finalizou por algum motivo. Então, tipo assim, às vezes você fazer alguma outra oferta, você mudar a comunicação, a abordagem ali, aquele cara vai comprar. E a gente tem um público também, quem visualizou nos últimos 30 dias, o site. Porque é um cara que foi pro site, não visualizou ainda o checkout, mas que tá propenso a comprar também. Por algum motivo, às vezes não conseguiu assistir a BSL inteira, às vezes vai ver um criativo ali que vai chamar a atenção dele diferente dos outros criativos que você tá rodando. E às vezes você pode mudar também a abordagem, porque essa pessoa ela já entendeu ali. Você tem um produto, você tem a história, então você pode começar a conversar com ele de outra forma. Não é aquele cliente que às vezes tem que ser muito agressivo ali no gancho, ali na prospecção, para chamar a atenção daquele cara, para ele poder ir clicar e ir para a VSL. Você já pode ter uma mudança de comunicação com ele, quebrar alguma objeção que às vezes dentro da VSL você também está quebrando, mudar um pouco a comunicação. Nesses criativos da campanha que é dos clientes, das pessoas engajadas, né, que já visitou o site ou iniciou o checkout, a gente tem uma comunicação às vezes um pouco diferente. Apesar de colocar outros criativos que estão dando bom lá dentro também, porque às vezes o cara vem pela prospecção por um criativo, mas lá dentro ele vê outro. Então a gente trabalha com essas 3 campanhas, né? E aí a meta ela quer isso também. Ela não quer que você coloque lá 10, 20, 30 campanhas. Então uma forma de você melhorar essa questão do Andrômeda é você ter menos campanhas e aí você começar a fazer esse controle ali dos públicos. Porque os públicos existem para isso. Então você tem essa opção de criar o público lá. De quem assistiu, por exemplo, um anúncio 25%, 50%, 90%. Quem visitou o site, quem comprou. Você pode subir uma lista de clientes. Então, tipo assim, você tem que ser... Essas ferramentas já são para poder maximizar esse controle. Então a gente cria essa campanha de prospecção, onde que a gente vai subindo criativos novos ali. E assim que a gente sobe criativos novos nessa campanha, a gente pega o criativo que performou melhor só para a campanha de escala, que aí é uma campanha que só tem criativos validados, né? Que é uma campanha 1 e X, que seria o número de criativos que está validado ali dentro. Excluindo o público que comprou, o público que visualizou nos últimos 30 dias do site e o público que iniciou o checkout. E aí a campanha de prospecção a gente vai subindo, a gente está testando, o que está funcionando melhor agora, nessa campanha de prospecção, é subir novos conjuntos dentro da campanha. Então você coloca lá uma campanha, aí eu, por exemplo, subi hoje 5 criativos. Aí criei um conjunto lá que tem 5 criativos dentro desse conjunto. Aí se eu for subir uma nova leva de criativos amanhã, em vez de eu colocar esse criativo dentro desse conjunto que eu subi ontem, eu crio um novo conjunto. Por quê? Às vezes se eu colocar esses criativos novos dentro daquele mesmo conjunto que eu já tinha subido ontem, algum criativo lá, às vezes, pode estar puxando um orçamento maior para ele, porque a meta entendeu que ele é um criativo bom. Sim. E esse criativo novo que eu subi, ele não vai gerar resultado. Só que quando eu subo com um conjunto novo, eu consigo ir lá e tenho um controle de custo. Consigo, por exemplo, eu sei que, por exemplo, eu tenho um CPA ali de R$500, né? E eu coloco lá que esse conjunto novo que eu subi, eu quero que a meta gaste nele pelo menos R$500.
Porque aí eu sei que ela Já limita. eu vou forçar ele a gastar pelo menos meu CPA pra saber se aqueles criativos que eu coloquei ali dentro vai performar ou não. Porque como a gente usa CBO, se você colocar só o conjunto ali dentro, ele vai às vezes distribuir o orçamento e às vezes, por exemplo, o criativo é bom, mas ele tá gastando ali 20, 30 reais e às vezes não vai sair nenhuma venda. E tem aquele ponto também, porque às vezes a métrica pode estar barata, só que nem tudo que brilha, né, é ouro. Então às vezes a métrica tá muito barata, o CPC tá barato, ou às vezes o CPA tá muito barato, só que é público desqualificado e não compra. Sim. E aí esse é um problema que acaba gerando também, e eu vejo que no Andrômeda vai dar pra meio que contornar isso, porque eu li também a central de ajuda pra saber perguntar pra galera aqui. Sim. Então eu vi que eles batem muito na tecla de mais variação e menos iteração. Sim. Então são mais criativos diferentes, só que menos repetitivos. Sim. Formatos diferentes, igual você falou. Depois agora, como a gente conseguiu adaptar aonde a pessoa pega o produto, tanto na parte da tua história, o que você fez, o que você faria pra começar, como pegar o produto, o que a pessoa pode fazer pra pegar um produto que realmente vende, a estrutura ideal dentro do meta pra conseguir vender. Você entregou agora um ouro que nenhum outro do podcast soltou. Toda a parte da estrutura pra vender agora com o Andrômeda. Vou até adiantar esse episódio pra vocês pegarem isso enquanto tá funcionando, porque o Facebook pode ir lá, mudar e do nada e Pode pum. ser. Ele pode descredibilizar tudo que a gente tá falando aqui. Então, cara, eu vejo o ouro no que você passou agora pra gente. E antes de entrar na nossa dinâmica, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. A gente tá falando da atualização do Andrômeda, a gente sabe também que em 2026 vai ter a taxação de 10% das contas de anúncio a partir do dia 1º de janeiro para contas brasileiras. Sim. E eu quero saber de você. A gente tem muito disso do pessoal que é do mercado, de falar que a conta brasileira escala mais que a conta americana. E eu não sei porque se criou isso, eu queria até saber de você se é uma verdade ou é um mito. E também, fora isso de verdade ou mito da conta brasileira e a conta americana, saber de você. Como que ficou a questão dos cloakers agora com a atualização do Andrômeda? Dessa questão dos cloakers, eu acho que ainda não impactou. A gente continua usando lá, já fez teste com ou sem. Uhum. Apesar que, tipo assim, hoje a maioria das pessoas já estão conseguindo quebrar, mas às vezes você consegue ali no Facebook, às vezes tá com a headline, alguma coisa da VSL um pouco mais agressiva, e você mandar para uma outra página que tá com a VSL um pouco mais white para poder não levar bloqueio, né? Porque o Cloaker ele consegue identificar os bots ali do Facebook. Eu acho que hoje é mais nesse sentido dos bots ali do que nessa questão ali de clonar a oferta e tal, porque hoje em dia não tá segurando muito nesse sentido. Swipefy, hoje você sobe uma oferta e começou a escalar e já tá lá no outro dia. Swipe. Então não muda muito. Mas no sentido lá Das contas de anúncio brasileiras das contas de anúncio brasileiras, a gente também sentiu isso. Não assim de escalar mais, mas as métricas são melhores. Os resultados ali são melhores. Só que aí a gente até paga, né, acho que é 2% ali na hora que você... Porque às vezes os cartões estão em dólar, né? Uhum. E aí, como a compra tá vindo em real, tem uma taxação. IOF ali? Não é nem o IOF, porque acho que o IOF é quando você compra em dólar com um cartão em real, né? Sim. Esse seria tipo o split ali do real pro dólar, né? Acho que é 2%, não lembro. E aí a gente paga. Só que, tipo assim... 2% beleza, né? Mas agora 12, 10, né? Mais 2, né? E ficaria muito puxado. Então, às vezes vai ser melhor pagar uma métrica um pouco mais cara, mas não ter. Porque, tipo, tem coisa que não tem como, né? Não vai fazer. E não tá no seu nosso controle, né? Então, tipo assim, não adianta sentar e chorar. A gente precisa dar meta pra continuar anunciando, né? Então, ver o que funciona melhor. Então, pra quem tá rodando, quem vai sentir muito vai ser quem roda aqui no Brasil. Porque o problema desses 12% é porque é os 12% em cima do que você investiu. Mas às vezes o que você investiu pode ter gerado resultado nenhum, né? Não é um imposto em cima do que você lucrou. Né? Já é um prejuízo. Aí você vai ter um prejuízo mais 12% de prejuízo, mais 12% em cima. Então é isso que pesa, né? Então pra quem roda no Brasil, não sei como é que o pessoal vai estar fazendo aí nos próximos meses. E se preparem. E tá vindo, tá chegando. E nesse caso, você acredita que seria uma saída a pessoa conseguir duplicar várias contas americanas, então? Ou qualquer outro país, né? Também. Qualquer outro país Mas o duro é que, tipo assim, eu acho que talvez... Eu não sei se compensaria também, por exemplo, a pessoa que roda no Brasil, né? Porque pra quem roda em dólar, é mais fácil pra gente, porque a gente coloca lá... Porque a gente já tem o cartão em dólar, só que a gente tem usa... Payoneer, já saca, já. A gente usa usa a conta em real por causa dessa questão das métricas. Só que, tipo, se você for colocar na ponta da caneta 12% em cima dessas métricas, não se paga, né? As métricas...
com a conta em dólar não vai superar isso. Então, às vezes, é melhor você colocar uma conta em dólar e gastar com cartão em dólar. Então, não vai ter esse problema. Só que por uma pessoa que roda no Brasil, eu não sei se compensaria, por exemplo, comprar dólar para poder colocar a conta em dólar. Então, não sei se porque dá para fazer, né? Mas eu não sei se compensaria nessa questão de você comprar, né? Porque como a gente tá faturando em dólar lá fora, é diferente. Agora, se você pegar real e comprar dólar, né? Eu não sei se vai se pagar. E, cara, depois de tanto insight incrível que você trouxe pra gente, a gente basicamente pegou do início ao fim da jornada. Sim. Porque a gente abordou ali como que a pessoa consegue pegar o produto, como ela também vai se desenvolver para ter acesso a esse tipo de produto que vende e funciona, Sim. que não é só pegar produto aberto. Ela aprendeu como anunciar de uma maneira que eu nunca vi uma explicação desse formato igual você explicou aqui, mas toda do início ao fim, de cabo a rabo, pra pessoa conseguir aplicar. Inclusive, se você tá assistindo agora pelo Spotify ou pelo YouTube, já abre uma outra aba aí e já começa a testar. Pra agora, tá? E olha, antes da gente terminar aí pra nossa dinâmica, você ainda passou a parte de contingência e cloaker, do que o pessoal tá fazendo e como tá funcionando, como se precaver ainda para ano que vem, nessa nova fase que vai vir dos anúncios e principalmente essa taxação. E o que mais acontece no Brasil é taxação. E agora a gente vai sortear as nossas cartinhas na nossa dinâmica do Panda Quest. E para quem tá ouvindo agora e para você, Gui, eu vou explicar como funciona. Você vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes e vai passar de forma rápida e fácil pro pessoal entender cada um desses temas e o que mais vai funcionar para essa galera entender na operação deles. E óbvio, o melhor insight possível. Show. Fechou? Bora. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Guilherme Veiga. Começando a nossa dinâmica aqui com o Guilherme Veiga. Mas ó, antes de começar, tá curtindo esse episódio? Se eu que tô gravando já tô gostando das dicas e já quero que vocês coloquem em prática, imagina você que vai ter a oportunidade de fazer isso o quanto antes e trazer resultados. Olha, deixa aqui nos comentários o que você tá achando e principalmente, se liga que agora tá começando a nossa dinâmica. Gui, eu já dei uma embaralhada aqui e eu vou deixar as cartas separadas e eu quero que você aponte pra mim as 3 cartas que você quer, beleza? Temos aqui todas as nossas cartas. Só diz pra mim qual das 3 que você quer. Pode ser essa segunda. Essa aqui? Isso. Uma, Pode ser essa do lado dela. 2. E a penúltima aqui. Essa aqui? Isso. 3. Temos Beleza. os nossos 3 temas. E agora, vou deixar a do meio por última, tá? Boa. Primeiro tema. Cara, isso eu acho interessante porque no DR é muito difícil e foi um tema que todo mundo tirou. Assim, tirar de não querer selecionar esse tema. Todo mundo falava, pô, não faz sentido pra gente. E eu acho que esse é o legal de você estar respondendo essa cartinha, porque ninguém fala disso. Tráfego orgânico. Gui, qual que é a melhor dica de tráfego orgânico que você pode trazer pra gente? Cara, eu acho que no DR é porque eu acho que a maioria das pessoas tiram, né? Porque acaba que a gente não usa tanto. Às vezes pode ser até um erro, né? Deveria trabalhar melhor essa parte ali do tráfego orgânico. Mas hoje, assim, com o algoritmo, né? Que, igual a gente tava conversando, né? Na conversa aí, ele quer entregar o conteúdo ali pra pessoa mais propensa. E, tipo assim, se ele faz isso com tráfego pago, ele também faz isso com tráfego orgânico. Foi até que eu comentei da questão que o algoritmo estava dando meio uma bugada ali nos gostos das pessoas por causa desses conteúdos com gancho diferente e abordando um assunto totalmente diferente no corpo ali dos conteúdos orgânicos mesmo, né? Então, tipo assim, se você pegar um perfil, né? Criar um perfil ali, às vezes não um perfil nichado, mas hoje você consegue criar até um perfil com inteligência artificial, né? Como se fosse, hoje tem perfil de IA aí que é muito maior que perfil de influencer, né? E criar ali um avatar, né? Manter aquele avatar ali e começar a gerar conteúdo ali. Ou você consegue gerar através de ferramenta de IA até o avatar segurando o produto, falando sobre o produto, né? E trazendo pessoas, conversando na rua, você consegue fazer tudo isso, né? Então, tipo assim, igual eu falo, quando eu entrei no digital ainda era mato, né? Porque a gente, pra poder fazer as coisas, precisava de ator. Não tinha. Ou a pessoa colocava a cara dela, né? Ou tinha que contratar alguém, se fosse fazer um conteúdo assim de aparecer. Ou fazia aqueles conteúdo de imagem, né? Só que o vídeo hoje ele engaja bem mais, né? Porque o Reels ali, ele não entrega ali só pro seu seguidor. Ele, se for um conteúdo que ele entender que mais pessoas vão gostar, ele vai entregar pro público que quer consumir aquele conteúdo, né? Então, tanto pro Brasil como pros Estados Unidos, se você cria um perfil ali no Instagram, e pode fazer isso hoje através da inteligência artificial, criar um personagem ali e começar a produzir conteúdo ali,
Isso vai gerar um resultado orgânico muito grande, e o resultado orgânico é que você não vai ter custo nenhum. O seu custo vai ser de energia para estar produzindo conteúdo ali. Mas às vezes você produz, por exemplo, um Reels ali para poder postar um por dia a cada 7 dias ali, já deixar tudo isso pronto ali, pegar e entender ali quais são os conteúdos que estão funcionando melhor. Porque no orgânico também, o que você tem que fazer? O orgânico, até para poder fazer criativo de anúncio, a gente faz muito isso. A gente entra lá no Reels lá e fica entendendo, por exemplo, o tipo de gancho ali que tá funcionando melhor, o tipo de conteúdo ali que a pessoa tá produzindo, se que tá engajando mais, se é podcast, para poder gerar esses anúncios, né? Porque você tem que também, porque o Facebook ele também te pontua, né? Para poder ver que é um conteúdo ali que a pessoa tem mais probabilidade de interagir, né? Então, você vai ter uma chance no leilão maior também se você observar isso. Então, a gente tenta observar o tipo de anúncio, o tipo de ângulo, de gancho ali que tá funcionando melhor. Hoje, olha mais para esse lado de formato e ângulo do que o hook em si, né? Por causa dessas questões que a gente até comentou do Andrômeda, né? Porque vai fazer mais diferença se você olhar mais e variar mais o ângulo ali, né? Mas aí vê, tá dando muito bom o podcast, tá viralizando muito o corte podcast. Faz ali conteúdo ali voltado para isso. Se você perceber as pessoas que viralizam hoje, às vezes uma pessoa começa a viralizar, na hora que ela entende o que fez ela viralizar, ela começa a produzir muita coisa relacionada aqui, porque ela entendeu que ali é o ângulo que funcionou para ela. Principalmente esses memes hoje. A pessoa, na hora que ela entende, porque ela vai gerando. Na hora que viraliza você não vai criar outro totalmente diferente. Pô, isso aqui funcionou. Por que funcionou? Deixa eu entender aqui a estrutura invisível que a gente comentou, né? De entender o que tá por trás desse vídeo aqui, que fez esse vídeo gerar esse resultado. E aí você pegar e começa a replicar aquela estrutura invisível ali. Aí você muda o ângulo. Funcionou isso, mas vamos fazer um ângulo diferente. Vamos fazer, deu um bom dentro de casa, vamos fazer na rua. Deu bom na rua, vamos fazer dentro do mercado. E aí, deu bom no podcast, muda o cenário, muda as coisas, muda as pessoas, os atores e tudo, né? E pro orgânico é a mesma coisa, entender o que tá funcionando no orgânico, entender a estrutura invisível ali e começar a replicar ali para poder alcançar mais gente. Colocar um link ali na bio, uma chamada ali com o ManyChat ali para poder, comente eu quero que eu te mando. Às vezes manda a pessoa pra VSL, ou manda a pessoa direto por WhatsApp para poder conversar e fazer a venda ali. Eu acho que o conteúdo orgânico é isso, é você entender o que está funcionando ali, o que a pessoa está consumindo, o público que vai comprar o produto está consumindo, entender uma estrutura que vai funcionar bem e começar a replicar aquilo. Top demais, cara. Olha, foi o único do DR que respondeu com maestria sobre tráfego orgânico. E agora, para ir para nossa segunda cartinha, a gente chegou a falar brevemente sobre isso, mas como que você pode definir de forma fácil e rápida contingência? Cara, contingência hoje, a gente sofreu, quando a gente foi pro Nutra lá fora, até porque nos Estados Unidos é um pouco diferente das contas que a gente anunciava aqui, porque eles realmente são mais restritos, assim, mais enjoados para prova criativa e tudo, né? E aí a gente tava pegando escala, quando a gente começava a escalar, bloqueava. Aí bloqueava a conta, bloqueava a BM. E aí tava complicado, porque às vezes chegava numa sexta-feira, que os melhores dias ali era sexta, sábado e domingo, né? Tava rodando bem, já tinha aumentado o orçamento, e na hora que dava ali de tarde, chegava o e-mail lá falando que a conta tinha sido restrita. Aí já batia aquela depressão, né? Então a gente falou, não, a gente precisa resolver isso, né? E aí a gente começou a comprar contas com gastos, né? Pra poder já ter uma... Porque dentro do Facebook ele tem tipo um score de cada conta ali. Os tiers, né? Os tiers, que aí ele pega e define ali, né? Que tem 1, 2, 3. Isso não é uma coisa comprovada por eles, mas todo mundo já percebeu isso. E se você olhar as contas, igual a gente tem uma lá que é Tier 3, tipo assim, os anúncios aprovam muito rápido, independente se é anúncio novo ou não. E começa a gastar bem, a conta não é aquela conta que começa a gastar devagar, pra depois ir pegando tração e tudo. E a gente comprou essa conta mesmo lá, que tá até hoje com a gente, com a conta com 10 contas que já tinha criado. Tinha as 3 contas dela lá, já tinha gastado mais de 100 mil reais. Não foi uma BM barata, né? Mas como a gente tinha um caixa ali para poder conseguir fazer esse investimento ali, a gente fez. Às vezes você compra algumas também que não, mesmo tendo gasto, não vai segurar. É um meio que arriscado. Mas assim, a melhor forma, depois que a gente achou essa BM lá, a gente conseguiu segurar bem as nossas escalas, foi comprando conta com gasto, né? E também usando o Cloaker para poder estar mandando os bots do Facebook ali para uma página mais white, né? Uma página mais tranquila, para poder estar evitando esses bloqueios que poderiam vir a partir ali da página, do conteúdo ali que você está mostrando na sua página de vendas. Mas assim, tirando isso, é arriscado, porque a gente sempre vive ali na linha do que o Facebook considera dentro das políticas ou não, né? Então, tipo assim, às vezes você passa um pouquinho disso, aí ele vai penalizar ali, vai bloquear a página, bloquear o criativo, bloquear a conta, BM, né?
Então, você também tem que entender isso, né? A gente teve uma época aí que tava muito difícil de aprovar criativo, muito difícil mesmo. Aí a gente começou a fazer criativo, que a gente fazia o gancho ali com vídeo, né? A pessoa às vezes falando, e depois já começava com um fundo preto e só aparecendo a legenda ali. E às vezes um criativo um pouco mais longo também, que parece, não sei se dificultava um pouco a IA deles de fazer essa análise. Mas entendendo também o tipo de criativo ali que tá bloqueando menos para poder tentar fazer mais criativos também nesse sentido. Porque senão você vira essa guerra. Porque aí você tá tentando escalar, na hora que tá dando bom, a conta é bloqueada, o criativo é rejeitado. E aí você, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Nossa, e essa gangorra mexe muito com a estabilidade da operação e a psicológica também, Sim. né? É um desgaste imenso. E eu vejo a galera com essas dicas que o pessoal passa aqui no podcast, pra manter o criativo rodando ali como contingência, bota uma imagem aleatória no final do vídeo, 5 minutos. É um Ou bota um timer. filtro no CapCut, bota uma foto de, sei lá, boa noite, tipo, um negócio muito obrigado, um reloginho. Cada pessoa que vem aqui fala, Faça uma coloca, coisa faz algo diferente. diferente. E eu acho muito legal isso, porque quem acompanha os podcasts, no final das contas, vai ter uma estrutura inteira de Sim. tudo que a galera faz e não tem como o pessoal assistir o podcast e não ter resultado. Porque tudo que o pessoal fala que tem resultado, tá falando. Funcionando. E dentro disso, eu acredito que a gente já criou essa expectativa para nossa última cartinha. E vamos lá ver, que eu tô curioso. A gente falou sobre tráfego orgânico, a gente falou sobre contingência. Você deu uma mega dica incrível sobre esse tema. E agora, eu quero saber de você. Qual que é o melhor insight que você pode passar? Algo que você não falou aqui hoje sobre Facebook Ads. É um tema que a gente já abordou. Você destrinchou Facebook Ads. Mas qual que foi o maior aprendizado que você teve com o Facebook? Até para perder o medo ou também... Hoje, claro que como você já mexe com gerenciador, você já tá mais tranquilo para testar. Mas o pessoal que tá em casa, está entrando no mercado agora, tem o medo de tentar. Então, o que você pode dar de dica para essa pessoa em relação a Facebook Ads? Porque a gente sabe que o Facebook Ads traz muito mais resultado, porque é muito mais fácil do que no Google Sim. Ads para aprovar. Então, para quem tá entrando no Facebook, tá entrando no mercado agora, como afiliado, igual do formato que você indicou, que você ensinou aqui. Qual que é a melhor dica para ela, para Facebook Ads, para quem tá entrando agora no mercado? Cara, eu acho que pra Facebook Ads é a pessoa não ter medo ali de... Porque, tipo assim, o que me travou até um pouco no início é porque às vezes eu tinha um pouco medo de pesar a mão ali, né? Tipo assim, igual eu falei, tudo que você faz também se baseando. Por exemplo, se tem um criativo ali que não tá vendendo, e você tá gastando e não tá vendendo, você não vai ficar insistindo nele ali, né? Mas às vezes tem alguma coisa ali que tá dando bom, não ter medo ali, porque... O que eu vejo muito ainda dessas pessoas que compram o curso e depois sai reclamando e tudo, é porque elas têm medo desse investimento ali no Facebook. Ah, eu gastei R$30 e não vendeu. Gastei R$100 e não vendeu. Mas, tipo assim, igual eu falei, o Facebook, ele precisa entregar resultado. Se ele não entregar resultado pros anunciantes, a plataforma vai acabar. Defasa. Porque, tipo assim, ele precisa, porque o principal pilar hoje do faturamento do Facebook é o faturamento dos anúncios ali que o pessoal investe. Então, se ele não está entregando resultado, as pessoas vão deixar de anunciar. Se as pessoas deixarem de anunciar, a rede social pode ser lucrativa para eles, né? Então, tipo assim, se você tiver algo ali que está funcionando bem, hoje não adianta duplicar, né? Mas você poder entender, estruturar lá certinho as campanhas e ir aumentando o orçamento, porque às vezes a pessoa também fica ali... Hoje mesmo eu recebi até uma pergunta de um amigo, que é o Alan. Ele tinha perguntado pra mim lá, ele falou assim, você prefere investir 3 mil e faturar 4.500? Ou você prefere investir 5 mil e faturar 8, né? Que ontem ele tinha colocado para 5, 6 mil reais e voltou 8. Aí eu falei, eu vou devolver a pergunta pra você. Você prefere ter um salário de 90 mil, que seria, por exemplo, 3 mil de lucro durante 30 dias? Ou você prefere ter um salário ali de, não sei se dá 1.500 por dia durante 30 dias ali, se dá 40 e poucos mil, eu acho, né? E aí ele falou, realmente, só que igual, tipo assim, a pessoa, ela às vezes fica se limitando ali, fica com medo dessa margem, mas ela não olha. Não olha no macro, né? É no macro, porque, tipo assim, igual eu falei pra ele, ainda tem a questão do imposto, né? Do imposto da empresa mesmo, que eu falei pra ele, se você fatura 90 mil, né? Fatura 90 mil líquido, né? Pegar esses 90 mil, o bruto disso aí, pegando 8 vezes 30 aí, vai dar um valor muito alto ali que, jogando um imposto inicial ali, daria, por exemplo, uns 17 mil. Em cima de 90. Só que se tirar 17 mil de 90, sobra uns 70 e poucos. Só que você pega, por exemplo, 6% ali do faturamento ali de... O cara faturar 4.500 por dia ali, ainda vai dar quase 8 mil de imposto, para poder tirar desses 45. Então você vai estar recebendo menos de 30. Então, você pega muitas questões ali do que tá investindo. Tô investindo um pouquinho aqui, tá voltando, tô com ROI de 10.
Só que, tipo assim, velho, é muito melhor você investir um valor maior, ter um retorno ali proporcional maior E no longo prazo. e no longo prazo. Essa pergunta até casou muito com essa dúvida dele hoje, né? Porque as pessoas ficam com medo, né, do Facebook ali nesse sentido. Vou colocar e não vai voltar. E vai ter dia que não vai vender bem, porque é sazonalidade. É igual eu falo, a gente tem que entender que tem pessoas do outro lado, né? Eu falo isso muito pros meninos lá que trabalham comigo lá, porque às vezes eu falo assim, pô, você compraria desse criativo, por exemplo, na edição de criativo, do jeito que ficou a edição, ou do jeito que ficou a cópia ali? Se fosse vocês, coloca no lugar da pessoa. Porque às vezes a gente começa a tornar isso um processo e começa a esquecer que são pessoas que estão ali do outro lado. É uma pessoa que na hora que você sobe aquele anúncio ali, que tá rolando ali, que vai ver aquele anúncio. Não é uma métrica. Não é uma métrica, não é o custo por clique meu tá tanto. Mas por que o custo por clique tá alto? Será que eu não tô chamando a atenção? Será que eu não tô conversando da forma certa? Será que eu não tô segmentando o anúncio ali da forma correta? Que hoje a segmentação, até não comentei na hora da Andrômeda, mas hoje não adianta você ficar, por exemplo, deixa eu colocar aqui o público 55 mais pra cima, a idade, 45 e tal. Ela não quer ter que você tenha esse trabalho. Igual eu falei, ela quer entender os criativos melhores ali, que vai casar com o público para poder mostrar esse criativo na hora certa. Então, você vai, na comunicação do criativo, você vai fazer a segmentação. Dali que sinal que você tá conversando, você já tá segmentando. Então, você tem que começar a pensar dessa forma para poder evitar de complicar, né? A gente não precisa complicar muito o tráfego. Tá dando resultado, você tem que entender a estrutura invisível, replicar aquilo ali e não ter medo de colocar dinheiro, porque se colocar vai aumentar e isso no longo prazo ali vai ser muito mais vantajoso. E até respondendo essa pergunta do Alan, que bom que a gente perguntou isso hoje, né, cara? Que bom. Que bom, meu. E olha, depois de você destrinchou do início ao fim, do início do anúncio, até antes do anúncio, né, até a pessoa pegar o produto, até fazer a conversão. E também deu dicas incríveis, até a parte de contingência, a aprovação de criativos, também a proteção da duplicação, né, dos caras clonarem uma oferta que você desenvolveu. A gente falou agora dessa dúvida do teu amigo que também sanou pra caramba e mais ainda e complementou o que você falou. E principalmente a questão do tráfego orgânico, que ninguém nunca falou em 4 anos de episódio, de 4 anos de podcast, e nessa leva sazonal da galera do Nutra, ninguém quis falar sobre e você foi o único que falou. E dentro de tudo isso, a gente entra agora no finalzinho do podcast, mas entendendo quem é o Guilherme, de toda a sua base como pessoa e tudo que você fez, a gente vê que você teve um apoio da Michelle, que foi muito importante, hoje você tem sua filha, e o mais importante não é só sobre o que você quer conquistar de material com o que você está faturando e vendendo hoje, mas é quem que lucra junto com você do que você está fazendo. Sim. É do impacto nos seus colaboradores, é do impacto na vida das pessoas que moram com você, às vezes no que você proporciona para elas é o mais importante do que o que você está vendendo e como você está vendendo e como faturar mais. Mas por que você quer faturar mais? Entendeu? É dos propósitos que você quer atingir e por que você está fazendo isso e para quem você está fazendo isso. E para quem que você pode mandar uma mensagem agora, olhando nos olhos da Michelle, da tua filha, falando com quem tá no dia junto com você, no campo de batalha, o que você pode mandar de mensagem para essas pessoas, olhando nos olhos delas aqui? Uma pessoa que eu não citei aqui, né, durante o podcast, mas que, tipo, é minha base, né, é minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, né, então, tipo assim, minha mãe, ela foi um pai e uma mãe pra mim, né, e tudo que eu sou, que eu fiz até hoje, eu tive sempre apoio dela, ela sempre, tipo assim, nessa época eu pedi conta lá, ela falou assim, não, vai dar certo, você acha que esse é o caminho, né, então ela sempre me apoiou da forma que ela poderia investir em mim, ela investiu, né, se desdobrou para poder eu conseguir fazer faculdade, né, que é o caminho que todo mundo, naquela época ali, eu fui um dos primeiros também ali que fez faculdade da minha família, então, tipo assim, foi um sonho que ela queria que eu realizasse também, eu cheguei a formar e tudo, mas minha mãe é minha base pra mim, né, minha família hoje, minha filha, a Michelle, tá sempre me apoiando, entendendo ali, né, porque igual a gente conversou também, no digital a gente precisa, às vezes, igual eu comentei, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antigamente, né, como CLT, né? CLT, você sai ali, batia ponto ali, esquece. Tem dia que eu vou deitar 5 horas da manhã, e tem dia que eu desço lá, janto, dou boa noite pra elas e já subo pra poder terminar alguma coisa, fazer alguma reunião. Então, tipo assim, de entender esse processo, né? De estar conseguindo ser paciente, né? Compreensível. Mas são essas pessoas que são a base, e a gente percebe nesse longo do caminho que o dinheiro, ele é só uma forma de dar conforto e segurança, né, para as pessoas que a gente ama. Porque você acaba conquistando, foi até voltando um pouco da pergunta, nós não aprofundou muito nisso, mas a gente começa a ganhar dinheiro, você compra um carro bom, você compra uma casa boa, você começa a fazer viagem, e tem muita gente que se surta, porque a pessoa fala assim, tá, e agora, qual que é o próximo passo?
porque ela conquistou ali o que ela almejava, né? Então, você conseguir dar segurança, dar conforto, no momento ali da saúde, ali, você conseguir proporcionar um plano de saúde, porque, no fim, essas pessoas que estão ali do seu lado, é o que você quer, dar conforto, dar segurança, bem-estar, proporcionar momentos que a gente conseguiu levar a nossa neném pra Disney agora no último mês ali, foi muito legal. Ela tá falando disso até hoje, né? Querendo voltar na casa do Mickey, né? Ainda não foi em Orlando, foi lá que nós estávamos na Europa, a gente levou lá em Paris, né? Mas assim, foi muito legal, eu tava lá com meu sogro, e até ele falou assim, vai que massa ser novo, ela é a neném nova, né? E vocês conseguir proporcionar isso pra ela, viver, ele passou lá o dia com a gente também. Então é isso, porque você vai perceber, no começo é pelo dinheiro, né? A gente começa, igual eu comecei lá querendo ganhar 10 mil. Eu via os gerentes lá da empresa ganhando 10, 15 mil, pra mim isso era o auge, né? Aí, certo dia, você tá ali fazendo 100, 200, 300 mil no dia. Então, tipo assim, se você não entender essa questão do dinheiro, não saber trabalhar bem com isso, a pessoa meio que dá meio que uma depressão, né? Porque ela pensa que acabou ali o sentido da vida. Acabou, zerei o game, né? Não tem mais jogo pra jogar. Mas eu gosto muito desse... Tava comentando isso com uma amiga essa semana também. Eu gosto muito desse jogo, assim. De testar, de acertar, de ver uma coisa dando certo, né? De ver as coisas acontecendo. De estar podendo proporcionar isso também, não só pra minha família, mas também pra minha equipe hoje que tá comigo ali, né? Porque, tipo assim, é uma extensão da minha família ali também, né? São as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão abaixo deles ali. O Igor mesmo lá, que é o meu braço direito hoje lá, tá com a nenenzinha nova que vai vir agora. Ele estudou comigo na faculdade, depois eu convidei ele para trabalhar comigo, né? E trabalhava viajando de carro, e hoje ele ganha muito mais do que ele ganhava naquela época, conseguiu construir a casa dele, tem 2 filhas agora, e casou também. Então, tipo assim, é uma coisa que eu, indiretamente, mas eu fiz parte desse crescimento da família dele ali, né? Então, a gente tá sempre também ajudando essas pessoas, a gente tá conseguindo gerar empregos, né? E acho que é isso. O ideal, cara. Eu acho muito legal tudo isso que você falou, a mensagem que você passou, mas não só agradecendo por você estar com essas pessoas ao seu lado, a gente como empresa e eu como pessoa fora Cartpanda, também agradeço por ter pessoas como você, pelo tempo que você investiu aqui junto com a gente, por ter resgatado essa recompensa e, querendo ou não, toda essa sua trajetória, imagina quantas pessoas você já não impactou positivamente por você estar desenvolvendo algo para você. Sim. Não, até engraçado, né, comentando de podcast, esse foi o primeiro que eu participei, assim, do digital, e eu já fui citado nos 2, 3 podcasts, que, tipo assim, de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que às vezes através do Instagram trocou ideia, ele nunca vendi nada pra essas pessoas, só que, tipo assim, fui um agente transformador ali na vida dela, pra conseguir ter resultado, e isso das pessoas que falam, né? Aí você imagina a quantidade de pessoas que a gente não inspira indiretamente, das pessoas que vê essa mudança e busca isso, acredita, por ser uma pessoa próxima, né? De estar ali, fala, pô, eu conhecia, eu sabia da história dele, eu vi essa mudança ali, né? Então isso é muito massa, muito gratificante. E além disso, tem o fator também que outros players, talvez isso abra muitas portas também pra galera conhecer a tua história e se conectar junto com você. E pra aproveitar isso, qual que é o teu Instagram pro pessoal que tá ouvindo a gente agora? Show. O Instagram é Guilherme O. Veiga. Perfeito. Eu vou colocar, inclusive, aqui na descrição, aqui embaixo, Guilherme O. Veiga. Isso. É isso? Vou deixar aqui embaixo na descrição. E Gui, queria te agradecer novamente como empresa e falando como pessoa, cara. Parabéns por tudo que você construiu. Show. E a tua filha tem muita sorte, cara. Porque às vezes o pai que você não teve, você vai ser o pai incrível para sua filha. De verdade. E parabéns por tudo que você tá construindo, pela empresa que você tá fazendo, pela tua história. E, de fato, a gente conhece muitos players que faturam, eu principalmente conheço, tem uma gama de network que eu acho que é a minha maior riqueza, meu network que eu tenho hoje. E eu nunca vi igual, tipo, a tua motivação é muito maior do que só ganhar dinheiro. É propósito, é meta, gamificação dos seus resultados, é tudo que você está construindo. Quero que você zere essas recompensas da Cartpanda também. Vai ser um prazer poder levar essas recompensas para você, ver você em mais viagens, proporcionar coisas para você e para sua família também. E não só agradecendo por estar com a gente, confiar na gente, queria também te agradecer como pessoa, cara. Desde que eu te conheci, nos eventos que a gente já se trombou e tudo mais, para mim é muito legal ter pessoas com um propósito igual você, que não são só jovens querendo ganhar dinheiro por status e ego, mas sim porque você quer construir uma família, quer construir um legado e quer construir momentos com as pessoas que você ama. E é esse o caminho que eu quero seguir também, e é com pessoas iguais a você que eu quero me conectar com você e conectar também pessoas parecidas com você.
Esse é o ideal e eu vejo que com princípios e valores é o que o pessoal que tá em casa ouvindo a gente agora precisa se conectar. Então é com muita admiração que eu te agradeço por ter vindo aqui, por ter resgatado essa recompensa. Obrigado, Gui. Valeu. Tamo junto demais. Obrigadão. E eu espero que o pessoal te siga no Instagram, siga também nas outras redes sociais e que também, não só obrigado pelo seu tempo, mas obrigado pelo tempo de você que tá ouvindo a gente agora no YouTube, no Spotify, já tá seguindo a gente aqui no Instagram. E olha, se você tá ouvindo agora pelo Spotify, salva na biblioteca esse episódio aqui e principalmente você tem que seguir nossa playlist e colocar com 5 estrelas. Eu imagino que se você tá pelo seu carro agora no CarPlay, você não deve saber, mas tem como comentar nesse episódio aqui. E a galera faz um debate absurdo aqui no Spotify, porque desde que lançou essa inovação, essa integração que eles fizeram pros comentários, você, além de você comentar, a galera responde, reage e também vai ter um impacto no final do ano quando tiver a retrospectiva do Spotify. Eu quero ver se você vai ser um dos top 1 que escutam o PandaCast. Eu vou preparar algo especial para você. Eu quero trazer você para assistir ao vivo o PandaCast, se você for uma das pessoas que mais escuta a gente. E principalmente, se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o teu comentário aqui embaixo também. E óbvio, quer receber novidades, acompanhar tudo que a gente tá fazendo? No Instagram da Cartpanda, CartpandaBR, vou deixar aqui embaixo na descrição para você seguir para ficar mais fácil. A gente lança novidades e principalmente, antes de todo o PandaCast que sai quinta-feira às 5 horas, a gente já mostra pra você quem é o nosso convidado, insights que ele passou aqui, igual os insights incríveis que o Gui passou sobre Facebook. Eu tenho certeza absoluta que você seguindo a gente vai agregar pra você, você vai pegar todos esses insights, vai aplicar, vai faturar muito e também vai ser um agente transformador vindo aqui no PandaCast para eu e você impactarmos mais vidas e mudar elas para cada vez mais. E ó, toda pessoa que escuta o PandaCast, ela já é um pouco mais próspera. Se você consegue ter insights, aplicar isso e transformar em dinheiro para você mudar de vida, por que não você vir aqui no PandaCast e mudar a vida de mais pessoas? Isso é o que me move e eu quero que movimente mais players do digital para que você não faça dinheiro sozinho, mas que você entenda que dinheiro é energia e que você consiga trazer mais dessa energia para mais pessoas e impactar mais vidas. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até o próximo episódio, pessoal.